Tudo bem, pessoal? Começando aqui esse quadro de entrevistas, bater um papo com o pessoal que é da área de educação, outros que não são da área de educação. E hoje eu estou conversando com o Bruno Ramos. Bruno, que é professor lá em São Paulo e, por incrível que pareça, é meu sobrinho. Meu sobrinho aqui batendo um papo com a gente. Fala, Bruno, tudo bem? Saudações a todos, um prazer, não só professor Carlão, mas também meu tio, obrigado pelo convite, para a gente conseguir bater um papo aqui leve e gostoso sobre educação que é importante. Todo mundo passa por ela e também para a gente ver um pouquinho como que é dois professores de português conversando, porque coisa que acontece só na sala de aula, né? É só E na como, sala de como que professor, é? né? A turma pensa que a gente se reúne para falar mal de aluno. A gente também faz isso, mas não é só isso, Claro, né? a gente Que legal, viaja, então vocês vão entrar no universo das nossas viagens aqui. que bacana. Se apresenta aí, cara. Fala um pouco de você para a turma te conhecer. Bom, sou o Bruno, professor Bruno, né? Eu me formei em letras na Universidade de São Paulo, né? E fiz habilitação em grego, né? Hoje sou professor, né, do Poridomos, né, uma escola aqui de São Paulo. E estou aqui na batalha e na luta de tentar inspirar os meus alunos todos os dias, não só sobre português, a gramática todo mundo odeia, a gente deixa de lado, né? Mas principalmente na literatura, que pode ser uma grande janela para ver não só a vida de outras formas, mas também a nossa própria alma, né? Que bacana. Então vamos lá, vamos para essa conversa aqui. Bruno, deixa eu perguntar primeiro aqui, né? Você mora em São Paulo, né? Então você dá aula aí na região metropolitana de São Paulo, é isso? Isso. Beleza. Você é É, professor do quê? Ah, fala, o que você vai falar? Pode Não, falar. não, tá tranquilo. Eu sou professor de português, né? Que envolve gramática, literatura, né? Faço essas duas frentes. São várias frentes que a gente acaba fazendo, né? Muito É mais. verdade. Envolve redação, gênero textual, muita coisa. É isso aí. Tem professor que é que nem clínico geral, né? Professor de estado geralmente é assim, o cara dá tudo, né? Dá aula de gramática, interpretação, literatura, produção textual. Quando vai para o particular, a gente tem o privilégio de escolher. Né? Escolher, ó, você vai ficar com gramática, com literatura. Você atua mais em qual? O que você pega? Eu sou esse clínico geral, né, da área das letras, Jones. porque porque assim, no Fundamental 2 você acaba pegando todas as frentes, né. Então Sim. você vai dar aula de gramática, dependendo do ano, né, começa com morfologia, vai para sintaxe, gêneros textuais, e aí interpretação de texto, seja das apostilas ou paradidáticos, que a minha escola chama, que seriam Uhum. literatura, né, de alguns autores novos, né, alguns clássicos, que a gente trabalha com os alunos, então interpretação, estudo aplicado desses livros, aí envolve redação, então são muitas frentes no Fundamental 2, né, no médio já dei aula, e aí é segmentado assim, Hoje você é só Fundamental 2? só Fundamental 2. E é uma Ah, questão legal. até de opção. Você preferiu trabalhar com Fundamental 2? É porque assim, alguns coordenadores que já passaram, né, e já trabalhei juntos, eles sempre falaram que a forma como a minha linguagem na sala de aula, eu performo, ou até mesmo a profundidade da interpretação atingiria melhor os adolescentes. Os adolescentes estão primeiro ano ao terceiro ano do médio. Aí eu Uhum. fui fazer o teste, falei: "Vamos lá". E de alguma maneira muito doida, eu trabalhando com os adolescentes, eu notei gerações muito desinteressadas e não parecia que ter então uma linguagem um pouco mais madura e uma profundidade de interpretação trouxesse esses alunos para a literatura, né. Que legal. Eu também trabalho com essa turma. Eu dei aula para o ensino médio. Na verdade, teve uma época que eu peguei redação. Eu tenho muito dó de professor de redação, porque eu gosto demais de redação. A produção textual, você trabalhar. E eu acho que a matéria ela é injustiçada com o nome. Eu acho que nem deveria se chamar redação, deveria se chamar gêneros textuais. Porque você vai trabalhar a produção textual em vários gêneros. Cara, eu tô brigando com a minha gata, ela tá tentando invadir o espaço aqui. Ela tá tentando derrubar meu caderno, é brincadeira. A nota, ela é invasiva. Mas enfim, ela derrubou meu caderno ali, de pauta aqui. Ela quer Mas participar. ela quer participar. E aí eu acho que o professor, que a matéria, né, deveria se chamar gêneros literários, porque você tem que trabalhar diversos gêneros, a produção, naquele formato, naquele molde, né? Como eu disse, eu dei aula do sexto
ano até o terceiro do médio. E aí, meu, volume de coisa era enorme. E o pessoal, como eu falei, o pessoal acha que a gente gosta de ler. Você é professor, você gosta de ler. Mas eu gosto de ler coisa boa, meu amigo. Eu gosto de ler os livros que eu curto. E você via aquele monte de erro recorrente. Fala, meu, é erro mesmo ou eu estou pensando que é erro e não é? Então, não sei se você passou ou passa por isso ainda. Eu passo por isso porque, assim, você vai vendo tanto os textos com alguns problemas, e aí às vezes surge uma palavra e assim, é uma insistência em escrever, né, não conforme a norma padrão, aí você começa a ficar com dúvida, "Espera", você começa a duvidar de você mesmo, você fala: "Não, Pois espera, é, mas será? Deixa eu até dar uma olhada". E esse é legal, porque eu acho que uma das partes importantes, a essência de ser professor, é ter dúvida até de si mesmo, é uma dúvida constante. E legal. se a gente não tem essa dúvida, como é que a gente pode continuar se guiando no caminho do conhecimento, né? Então, essa dúvida provoca curiosidade, que provoca pesquisa e avança. Então, Uhum. assim, eu assim, me assusta, às vezes, falo, não, pera, eu sei como se escreve tal palavra. Mas deixa eu ver se é isso mesmo, mas e também tem uma Aham. questão, né, de você querer fazer o melhor trabalho possível para o seu aluno, Claro. né. Sim, sim. Eu lembro de ver muito, e vejo até hoje, né? Você acha que vê também o que junto, o que junto, o que junto. Eu falei, o que junto mesmo? Não, não é, mas parece que não era. Rapaz, que doideira, né? Mas tem coisa que marca, né? Você vê, quando você lê um texto bom, você lê um. Eu lembro até hoje de uma turma que era o nono ano, eu estava trabalhando uma redação livre. Falei, ó, você vai pegar um tema polêmico, você vai escrever um artigo de opinião, mas pense em um tema polêmico. Pegue aí o que você. Eu deixei livre, mas tinha que ser polêmico. Eu lembro que a menina, eu lembro do título da redação dela, era Escola Sem Educação. Falei, meu Deus, cara, que isso aqui não. Porque a turma, hoje o Enem não cobra, hoje não é obrigatório ter redação, né? Eu, quando fiz o Enem, eu esqueci a redação, desculpa, o título, né? Eu não coloquei o título na minha redação. Eu fiquei tão encantado com a minha redação, cara, porque, imagine, né? Caiu no meu colo, assim, era o poder de transformação da leitura. Eu, leitor voraz, né? Falei, meu Deus, que delícia. Fiz o rascunho lindo, na hora de pôr, eu não coloquei o título. Tá, perdi alguns pontos, né? Mas hoje não é nem obrigatório mais. E eu falava isso, o pessoal questionava. Falei, gente, não é obrigatório, mas não é proibido. Então, quando você for fazer um texto, pense no seu título, deixe para o final, depois que você terminar o texto, mas coloque um título que vai conectar com uma conclusão, ou seja, vai ser atraente, que vai fazer o cara que está lendo pensar assim, caramba, não é que, pô. E esse título, por exemplo, foi algo que me chamou atenção até hoje, né? Faz tanto tempo. Escola sem educação. Falei, meu Deus, quanta coisa você consegue explorar a partir de uma ideia dessa, né? Então, você vê como fica, né? Como surpreende. Mas legal, cara, uma outra coisa que eu queria ver contigo é assim, se você sempre quis ser professor, Bruno, sempre foi essa ideia, desde pequenininho, você falou, puxa, Não, ser n professor. não, a história é até engraçada, porque é como se eu tivesse uma facilidade para ensinar, e nunca tinha vindo a ideia de, sim, vou ser professor. Mas sempre gostei de escrever. Eu acho que eu sempre fui muito ligado às artes. Então, assim, exatas eu acho fascinante, acho uma linguagem maravilhosa. Não tive grandes oportunidades na minha infância com os professores de exatas, então talvez não tenha despertado tanto, mas olha, uma linguagem fascinante. Mas assim, eu desde pequenininho, né, aí eu herdei as revistas super interessantes do meu pai, e aí fui Ah, lendo vorazmente. E entendi. aí lia muito, né, os livros também que meu pai deixou, lia muito. E aí era engraçado porque eu sempre fui aquela criança que estava ali brincando, né, aos pés dos adultos e tudo mais, só que atento, prestando atenção no que eles estavam falando. E às vezes calhava de um adulto falar uma coisa que eu tinha lido, seja numa super interessante ou num livro, e aí estava errado, né? Não era a mesma coisa que eu tinha lido. Aí eu falava, não, 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 mas não é isso aí não. Não é É assim não. chato, cara. Eu li, e aí eu começava a dar uma aulinha, né? Então eu Uhum. sempre tive essa facilidade. E eu gostava muito de escrever. Então o que aconteceu? Não tinha ainda passado na minha cabeça, mas lembro de uma professora, que a gente não esquece o nome, a Valéria, e teve uma vez que ela fez uma atividade assim: olha, eu quero que vocês criem um cenário bem descritivo, bem descritivo. Eu lembro até hoje,
uma pegada meio social espontânea, assim, uma crítica social, a história de um cara que morava num cômodo apenas, e eu descrevi os detalhes, os vidros quebrados e tudo mais. E aí fiz, né, e depois ele era uma coisa tão rápida, e aí depois ele ia sair então desse quartinho às 5 da manhã e ia pegar o ônibus dele. Beleza. E aí a professora falou: "Ah, você, quem quer, né, ler, né, quem gostou do que escreveu e quer ler aqui para a sala?" Eu falei: "Ah, eu quero, eu gostei, né, assim, se tinha de tanta coisa que eu já escrevi, aquela foi que eu gostei", eu falei: "Não, eu quero". Ela me elogiou tanto, mas tanto, que eu falei: "Caramba, é isso mesmo? Será que eu tenho potencial de escrever bem?", né, eu não acreditava nisso, nunca tinha vislumbrado nada disso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ela tentou me colocar num concurso de escrita, né, mas aí eu, não achava, já não achava que eu escrevia bem, já estava tentando ali, estava descobrindo. E ali eu falei: "Não", mas continuei escrevendo. Daí eu criei um blog, era o começo da internet, a internet aos Olha isso. sábados, Era o tudo único mato, post, né? tudo mato. Eu tenho esse blog até hoje, né, só que muitas Verdade, cara, eu que tenho, legal. só que muitas coisas eu fui tirando e tal, porque, né, ainda era muito precoce a escrita, né, cheio de problemas, mas eu fiquei com aquilo, e aí eu ia escrevendo aquilo que eu chamava de conto, aquilo que eu chamava de poesia, não sabia se era o mesmo, e aí foi crescendo essa vontade, aí quando chegou o momento, né, no terceiro ano do ensino médio, de escolher uma profissão, eu falei: "Olha, eu já tinha entendido que eu conseguia explicar bem as coisas, e tinha entendido que eu gostava de escrever. Então fazia muito sentido para mim ser professor de português, mas muito sentido". E Olha eu que falei: legal. "Olha, eu vou, porque, nossa, trabalhar com literatura", naquele período eu já estava lendo os clássicos e tudo mais. E aí sim eu falei: "Não, é isso". E quando a primeira vez entrei na sala de aula, aquele medo e paixão ao mesmo tempo. Mas a É, paixão sobrevaleu, né. que legal. Você lembra onde foi? Qual escola você começou? Eu comecei na escola que eu tô, no Poridomos. É isso que eu ia falar, você estudou em São Paulo, né? Você já foi direto para São Paulo ou não? Você fez aqui, aqui Eu que eu fui digo direto, porque eu estou aqui em Votorantim, né? O aham, Bruno está em São Paulo. Você estudou em São Paulo? em São Paulo, então foi assim, eh quando eu saí, né, não tô aqui para ficar reclamando da educação, mas aqui são fatos da vida, né. A educação Claro, pública, não tem na minha como. época, não era tão boa assim, né. Uhum. Inclusive, em algum momento da minha vida, quero dar essa retribuição à escola pública de alguma maneira, mas não era tão boa. E aí eu não sabia o que era vestibular, não sabia o que que era cursinho para vestibular, não sabia de nada. Eu estava realmente abrindo os caminhos pela primeira vez, e era assim, a família humilde, ninguém, né, sabia direito dessas coisas e tudo mais. E aí uma professora falou, eu fui pesquisar nessa internet dos sábados aí, né, de curso, Uhum. e aí eu falei: "Vou fazer, vou ver, vai fazer faculdade, então tem que fazer isso, então vou fazer". Aí eu fui para Londrina prestar Uau! o El, só para experimentar mesmo, assim, eu falei: "Vou lá só para experimentar". E aí eu tomei um choque, tinham questões que caíram de física, por exemplo, A que eu olhei e falei: NASA. "Nossa", o meu professor de física, o Nelsinho, ele é de Votorantim, assim, é um amor, mas ele ensinou muito mais física teórica, o que me fez me apaixonar, gosto disso, mas conta, não. Aí eu cheguei e falei: "Meu Deus, né, o que que eu faço?". E aí, pesquisei, descobri cursinhos pré-vestibulares, né, daí eu falei: "Bom, vou trabalhar", né, eu trabalhava numa padaria, na padaria real aqui de Sorocaba, para Olha que pagar legal. esse cursinho, né. E assim, a vida era maluca, eu assim, era um ciclo, então vamos pegar do início do dia. Então, no começo do dia, eu fazia um pouco de teatro, que me dava uma bolsa de R$ 150 para complementar, para pagar o cursinho, e aí depois eu saindo, né, à tarde, já ia direto para o cursinho, aí ficava no cursinho estudando, à noite eram as aulas, e depois eu ia direto para o terceiro turno da padaria e voltava para casa. Nossa, que Então, vida louca. fui fazendo isso. Aí, lá eu fui descobrindo os grandes vestibulares, né. Então, a FUVEST, VUNESP, Unicamp e tudo mais. E aí eu prestei, né, consegui, né, graças a Deus na USP, e aí quando eu consegui, eu vim direto, né, então eu saí lá, não tinha nada, não sabia de nada, nunca tinha vindo para São Paulo, a não ser excursão da escola, e aí eu fui,
e fui direto para assistência social, porque assim, gente, não tem onde morar aqui. É, Aí consegui, assim, com muito esforço, mostrando para eles: "Olha, não tenho dinheiro, mas quero fazer o curso". E eles foram, muito amigáveis. Assim, foram perrengues que eu passei, né, morando no CRUSP, né, que é o conjunto residencial da USP, mas me deu o suporte necessário para conseguir fazer essa graduação. pô, que legal. É a luta, né, cara? A luta de quase, né, todo brasileiro que busca um sonho. E é legal que isso forma história. Se é fácil, qualquer um faz, né? E isso daí vira sua biografia, cara. Isso daí faz parte, né, do que tá na raiz. Então, que bacana. Você chegou a dar aula em escola pública ou não? Eu dei, mas não era a intenção, foi engraçado. Não, acontece umas coisas comigo que é absurdo. Eu eu estava já no final da graduação, fazendo licenciatura, e a gente tem que fazer, então, os estágios não remunerados, e obrigatoriamente em escola pública. Fiz, né. E um desses estágios que eu fiz, tinha uma professora, que conheci ela por 2 ou 3 dias, e ela sumiu, simplesmente Uau, abandonou a classe. Ela tinha falado para mim que ia fazer uma viagem para São Tomé das Letras, meu sumiu, Deus, foi abduzida. não voltou. Aí o coordenador desesperado, né, precisava terminar lá, as aulas, ele falou: "Você pode pegar essas aulas, assim, vai dando essas aulas até a gente achar um professor?" Eu falei: "Claro, não tem problema nenhum". E aí foi a primeira foi o que eu digo, é aquela sensação de medo e paixão ao mesmo tempo. E era uma escola pública com jovens que estavam perdidos ali particularmente, então, eh, quando eu cheguei ali com as aulas prontas, montadas, né, então tentando entender o percurso que a professora foi e parou, mas quando eu olhei em volta, em termos de, vamos chamar de guiança para a vida, os alunos, eles não estavam ali, seja em comportamento, seja em atenção, para uma aula de português. E eu Hum, olhei que havia assim, era, difícil até cru, né? descrever que Bruto, né? Uma coisa bruta ali para. mas até o comportamento, tipo, tinha alunos, com comportamentos extremamente displicentes, vou usar palavras refinadas para não ter que falar o que que eles estavam fazendo, Pois mas é. eles estavam assim, Quem já estavam no era uma estado, quem dá festa, aula no estado já entendeu o que você está falando, né? Tá certo. uma coisa. É loucura, é loucura. Aí eu olhei e falei assim: "Olha, eu não vou dar aula de português agora, hoje, né, talvez nesses primeiros dias. Eu quero ensinar princípios, princípios que eu acho importante e que de alguma maneira se vincule, né, aos poucos à aula". Então eu fiz uma dinâmica com eles, assim, inventei na hora essa dinâmica, foi assim, foi O uma luz, teatro, eu acho que o teatro ajuda muito nessas horas, né? ajuda, né, criatividade rápida, assim. E Inventa. falei para eles assim: "Ó, vamos fazer um jogo". Aliás, quem quiser pegar essa ideia, assim, desenvolver. As ideias aqui Essa trabalhadas e aqui é graça, hein? partilhadas é da Essa aqui é comunidade. graça para quem quiser. Anota aí, quem está assistindo, pega a caneta aí. Isso aí é, eu falei assim: "A gente vai construir uma sociedade do zero". Então eu falei assim, eu comecei a narrar, né, conforme vinha aparecendo na mente: "Ah, nós estamos numa ilha. Então, ó, para cá no canto da sala a gente tem floresta. Aqui é grama, assim, é um campo aberto. Ali tem pedras. Então, assim, como se fosse um joguinho de RPG. E eu falei, nós estamos aqui sem nada. Nós nascemos, assim, brotamos. Puf. E o que que a gente vai fazer? E eu não falava mais nada, eu só simplesmente conduzia. E a ideia era que eu marcava o tempo, né, pelo meu celular. Falou, ó, daqui 1 minuto todo mundo vai ficar com fome porque não tem comida. Então, Que eu legal. fazia algumas regras para que eles se virassem, então era como se fosse um pequeno turno a cada 1 minuto, né. Você era E Deus ali, né? exatamente, brincando de Deus. E aí, o que que vocês vão fazer? E foram fazendo coisas básicas que todo mundo já deve ter imaginado, cortar lenha, pegar lá, caçar e tal. Qual que era o meu interesse? Meu interesse é que nesse primeiro momento era divertido, mas no segundo chegaríamos no momento das leis, né, e Hum, princípios. Então, o que que nós defendemos como justo ou injusto, o que deve ser certo, o que é errado, o que vamos seguir, o que não vamos seguir. E aí eles começaram a ter uma noção, fiquei uma semana dando aula para eles, mas ali eles que ficaram legal. assim, foi só isso, nem da aula de português, mas foram debates muito bons, inclusive, a respeito de
como nós vamos seguir quais leis, como debater, como defender, votação democrática. Eles acabaram puxando para votação democrática e tal. Nesse processo, você vai percebendo que os alunos foram mudando o comportamento, eles não estavam tão displicentes. Eu acho, assim, não tive tanto tempo para fazer todo um projeto grande, um diagnóstico, mas eles começaram a entender que o comportamento deles também na sala de aula não estava condizente com vamos dizer, a constituição desse mundo que eles estavam criando, que A era espelho. sociedade deles não estava aceitando, né? Olha que É, legal. então, assim, como é que na assembleiazinha que a gente estava decidindo, eles chegaram a pensar nisso, vai ter pena de morte ou não, Uau. eles colocaram temas polêmicos. Eles começaram a notar que, assim, se a gente não respeitar a fala do outro para tomar essas decisões, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eles começaram a respeitar também a fala deles durante a própria aula, né, na sala de aula. Então, aquilo que era um mundo virtual imaginário, ele era espelho do nosso, e nesse processo eles começaram a entender como fazer, vamos dizer, o fazer social, como agir como um cidadão dentro da sala de aula. Ou seja, se Que eu tivesse mais. legal. Foi divertido, assim, foi assim, improvisado, mas deu. E ali eu queria ter tido mais tempo, mas o coordenador acabou encontrando, né? Eu não podia dar aula. Uhum. Então, eu queria ter desenvolvido isso, porque onde que eu queria chegar também? Linguagem, escrita, Uhum. entende? Já ia muito mais para nossa área. Que bacana. Era uma turma de que série? Hum, Nono ano. Nono ano. O nono ano é muito bom trabalhar, né, cara? Eu falo assim, né? Porque sexto ano é uma galerinha milhão, né, cara? O cara que dá aula no sexto ano faz qualquer coisa na vida. Ele pode, né, vai lá para a Ucrânia, para Israel, vai lutar lá, qualquer coisa, cara. O cara tá apto a qualquer coisa. Agora, e aí a galera vai ficando mais tranquila até chegar no nono. Quando chega no nono e vira médio, o pessoal meio que enxata, né? Eles ficam meio chatos. É assim, mas nono ano para trabalhar é muito bacana. Isso daí. Você não replicou isso daí em outra sala, em outra turma? Chegou a replicar ou não? Eu repliquei mas assim, foi uma aula rápida. Bem no começo, quando eu estava estagiário na escola, eu peguei eu fiz um pequeno curso de filosofia, porque era um período legislativo em que ainda estavam decidindo, a filosofia vai ser matéria ou vai ser curso, né, a mais e tal. Hum. E aí eles, nesse inteirinho, eles falaram: olha, faz um curso, a gente não sabe se vai ter filosofia ou não, faz um curso, né, que envolva filosofia. Como eu tinha todo um cronograma, eu não consegui ter tempo de desenvolver isso do jeito que eu queria. E é uma coisa, ele é um projeto que ele é complicado, porque dentro de um cronograma, até das expectativas do projeto político-pedagógico da escola, você tem que encaixar esse projeto, né? Eu acho que fazer ele livremente teria que ser algo extra, né? Alguma coisa de repente, Uhum. né? Uma aula mais, né? Um dia específico e tal. Mas eu fiz para ensinar a filosofia do Ubuntu, né? Da África. Uhum. E fizemos, acho que a gente chegou até no percurso da escrita mesmo, né, de criar esses combinados e depois o debate para ver quais desses combinados dessa terra imaginária a gente aplicaria para a sala de aula. Aí a gente colocou e finalizamos, daí, no caso eu finalizei com eles, porque eles não podiam saber, né, então assim, sei que alunos vão estar aqui, mas é, vou revelar, né, mas é uma aula que, assim, não é minha, né, ela é baseada na experiência de um antropólogo, não me lembro o nome dele, mas é muito feliz o que ele fez. Ele estava numa tribo, né, que praticava essa filosofia do Ubuntu. O que é a filosofia do Ubuntu, brevemente? É basicamente uma filosofia que entende que o nosso ser é divino e a nossa divindade, né, tanto, né, esse lado meio humano e divino, da natureza, ela partilha com o divino que habita dentro de você, né? Lembra um pouco Avatar, né? Aquele filme as Uhum. luzinhas, né? Tudo muito conectado por uma luz divina. E qual que é a perspectiva? Esse antropólogo, ele estava lá e ele falou: "Vou fazer uma dinâmica com a criançada daqui". E ele pegou algumas frutas e tinha um campinho de futebol, ele deixou do outro lado lá e juntou, né, assim, todas as crianças numa linha, né? E falou: olha, vou fazer uma competição de corrida, né? Quem chegar lá, pegar aquele cesto de frutas e trazer para cá, ganha todas as frutas. Aí todo mundo entendeu. Ele falou: então é um, é dois, é três. Já todas as crianças deram as mãos e todas correram juntas, pegaram juntas e trouxeram juntas. Uau, que coisa linda.
E aí ele falou, não, tá errado, não é esse, não é essa a ideia, né? Na perspectiva eurocêntrica dele, a perspectiva era Aham. um vencedor. Aí as crianças que falaram, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. E ele, mas como assim, né? E ela falou, né, umas crianças falaram, tipo, olha, se um só pegar a cesta de frutas, os outros não vão ter frutas. Então todo mundo pega e todo mundo divide. E, né, dá aquela lapada na nossa cara Aham. ocidental. Pois Aí é, eu cara, fiz que esse bacana. fechamento. Que legal, cara, que legal. E ó, arrisco dizer que essa galera aí curtiu, não que seja mais importante, vamos deixar claro aqui, mas a galera acho que marcou e curtiu muito mais essas atividades que você fez, que também foram, né, pedagógicas, do que se você falasse, não, vamos copiar aqui, ó, morfologias, o período, oração subordinada, oração. Então, tem que ter momentos em que a gente para. Eu tenho alguns alunos que às vezes falam isso, né? Às vezes a gente tira uma aula para ficar conversando de algum assunto que surgiu, alguma coisa. Ah, a gente ficou, hoje a gente não fez nada, a gente não teve aula. Eu falei, engano seu, cara. A gente teve aula, a gente só não foi para a lousa, não foi para o caderno. Mas a aula é quando a gente aprende alguma coisa, discute alguma coisa. Certeza que essa galera aí curtiu demais essa dinâmica que você fez. Que legal, cara. Cara, outra coisa que eu queria ver contigo. Qual era a sua matéria favorita? Português? Não era português. Eu Na sabia. verdade, eu odiava português. Olha só, cara, olha Eu só. odiava. A minha favorita era física, porque, como eu tinha dito, meu professor de física era mais teórico. Então era espetacular, né? Então ele Aham. falava sobre relatividade, eu ficava assim fantasiando, nossa, que doido, como assim? Espaço-tempo, né? Então assim, era divertido. Agora eu gostava de história também, né? E, assim, da Aham. matéria, os professores de história não gostavam muito, mas eu gosto. E você vê que tem um vínculo, né? Olha só, eu falei física, mas eu gostava de imaginar. Eu falei história, e eu gosto dessa contação de história, né? Ou seja, essa história que nos abriga, né? E que nos trouxe até Sim. aqui. É universal, Então, né, cara? Acho que o ser humano. Hoje eu estava assistindo uma palestra que fala disso. O ser humano, a mente é preparada para contar história e para ouvir história. Né? Todo mundo para. Você começa a contar uma história, todo mundo para. Né? mas é uma ótima forma de decorar também. Por exemplo, tem uma aula que tem, assim, tem salas que você nota que os alunos até querem, gostam, mas não sabem estudar. E eu mostrei Isso. uma vez não, mas para algumas turmas uma vez apenas, aquela ideia da mansão da memória. Tem gente que chama de várias coisas, mansão da memória, labirinto da memória e tudo mais. Uhum. E o que é nada mais, nada menos, quem, né, quem estiver assistindo pesquisa também, mas é você criar uma narrativa, né, em que você coloca conceitos em cima da mobília, assim, em cima da mobília da sua casa. Então imagina a sua casa, então você vai entrar na porta, né, da frente da sua casa, você sabe os cômodos da sua casa, então entrei, então vou para a sala e na sala eu vou deixar o objeto direto em cima do sofá porque ele precisa ficar confortável. Você vai inventando até com bastante adjetivo que na hora da prova, se você refazer essa historinha que você inventou, você lembra dos conceitos que você for pegar uma lista para ficar decorando, você não vai conseguir. Porque nós seres humanos somos orgânicos. Uhum. História, e esse vínculo em que narrar uma história e memória, até música, né? As músicas, a Uhum. gente decora tranquilamente. Usa essa técnica também para isso, né? E tem a ver, e você gostando de história, trabalhar com literatura, você trabalha não só com história, né, história propriamente dita, daquilo que aconteceu, como a contação de coisas, né? E a própria literatura, contar histórias, é muito, tá tudo presente, né? Tá tudo ligado. Não, é que você me fez lembrar de uma coisa que pega bastante os alunos. Muitos alunos falam para mim: eu não gosto de ler, né? E Isso, eu aí, ouço bastante. aí eu pergunto: você sabe ler? Aí o aluno fica, como assim você está falando que eu não sei ler? Não, eu falei, não, 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 estou falando se você sabe ler as letras, sabe ler mesmo. Então, assim, eu falei, Hum. existem muitas formas de ler, né? Assim, nós aqui que gostamos de literatura, a gente fica quietinho num canto e se diverte mentalmente. Mas eu falei para eles, leiam diferente. Eu falei, olha, às vezes, quando eu estou, assim, com dificuldade em algum livro, eu saio andando pelos cômodos da minha casa, lendo em voz alta. E quando se trata de literatura, eu gosto de brincar. Então, apareceu um velho que vai ter uma fala. O velho vai falar e eu faço.
por que você, meu filho? Então, assim, se você brincar com a voz dos personagens, com os personagens, sem perceber, você vai estar tendo até as emoções, os sentimentos que o autor queria que você tivesse. E fica divertido, né? Então, eu só estava lembrando disso. Ah, é legal. E aproveitando para falar nisso, e qual é a sua visão, por exemplo, literatura e filme? Porque existe uma briga, né? Eu não vejo problema, porque são mídias diferentes, até porque filmes são baseados. Mas me incomoda às vezes, por exemplo, teve uma época que eu estava lendo aquela coleção do Eragon, né? Não sei se você chegou a ver, do dragão, da Safira e tal. E eu lembro que virou filme e me desmotivou a ler. Tinha uma coleção, eu estava lendo, quando eu vi o filme, deu aquela, né? Porque o personagem não tinha nada a ver com o que eu criei. E a voz, olha que loucura, né? A voz de alguns personagens, quando eu via falando, eu falava, mas a voz dele não é assim. Como voz, cara? A voz que eu criei na minha cabeça não condizia com aquilo. Então, isso me frustrou. Poucas vezes acontece isso, né? Como que você vê isso, Bruno? Essa questão de filme e literatura. Cara, uma palavra bem simples, é tomar consciência, né? Consciência é que quando a gente está falando do filme, é uma releitura de uma obra literária. Se você for entrar no pensamento de que eu vou ver o filme que é o audiovisual de um livro, isso não é verdade, você se frustra, você, né? Então, assim, a dinâmica é você entender. Teve uma polêmica recente de Os Anéis do Poder, né, que retoma Uhum, a saga do Tolkien, né? sim. E muitos fãs ficaram bravos porque apareceu um elfo negro, né? Eu estou acompanhando a história, inclusive, eu gosto bastante dessa. Nossa, eu sou fã do Tolkien, assim, Eu sou também, tenho cara. todos os livros aqui. E veja bem, primeiramente a gente tem que começar que é uma releitura, né? Não há condições de criar filmes que consigam descrever página a página de uma obra tão grande. Então, assim, não tem como. A segunda é, se eu entendi que é uma releitura, eu tenho que entender que o personagem é uma vestimenta, queira chamar de fantasia. O ser Uhum. humano que está por baixo dessa fantasia, independente da cor de pele, qualquer coisa, qualquer característica, ele está ali representando, não é? Persona, né? A É personagem vem de isso. persona. Exato. Então, assim, eu tô de outras polêmicas com adaptações também. Porque personagem era assim no livro, tá, mas o livro não é a extensão do filme e vice-versa. Isso é importante. Então, como que eu vejo, né? Vou pegar o exemplo do Tolkien. Eu tenho os livros de ali e tudo mais. Quando eu pego uma adaptação dessa, se eu já li toda a história, por que eu vou sentar frente a uma TV para assistir esse filme se eu sei a história? Eu vou me sentar porque eu tenho a consciência de que é a interpretação de um grupo que envolve o diretor, os produtores, os roteiristas, todo mundo, vários artistas, e eu quero saber como é a visão deles pegando alguns aspectos de um universo. E ali eu estou apreciando uma obra isolada e diferente do livro. Agora, Uhum. eu assim, muitos falam: leia sempre o livro primeiro e depois assista ao filme, né. Olha, eu não vejo é que hoje em dia, assim, vai muito do seu gosto. Se você tiver essa clareza de consciência que eu acabei de dizer, tanto faz mesmo, né. Às vezes assistir um livro te empolga e te inspira a ler a obra, e na obra, Uhum. né, só que você tem que ter essa consciência, o que você vai ver no livro não é aquilo que você viu você pode pegar algumas imagens, algumas referências do filme, Sim. mas não é a mesma coisa. Então sempre é como andar numa galeria de quadros, né, de arte. Cada arte ali não está se comunicando e dialogando uma com a outra, né? Raras exceções. Uhum. Então, assim, na hora que você parar frente a uma obra de arte, você está olhando aquela obra de arte, nada mais. Então, quando você está assistindo um filme, é isso também, estou assistindo essa visão. Quando eu estou Que lendo o livro, forte. estou vendo essa visão. E assim a gente consegue colocar as coisas nas suas caixinhas sem ficar misturando tudo. Sim, eu lembro dessa questão do elfo. Alguém falou, eu li em algum lugar, falou, mas não existe elfo negro, meu amigo, não existe elfo branco ou negro. Como assim não existe? Você conhece algum elfo branco? Né? O pessoal bravo, porque não, onde já se viu, não existe um elfo negro. Tá, mas nem branco, né? É É. muito legal. Eu gosto gosto muito de Cornwell, né? De Bernard Cornwell. Inclusive, eu tenho um autógrafo do Cornwell aqui
que o Guilherme Caramba. conseguiu para mim. Ele, no aniversário, ele escreveu lá para eles, né, para a secretária. Falou: olha, aniversário do meu pai é fã, consegue? Ele nem acreditou. Um dia chegou, cara, chegou meu Ai, autógrafo que da Cornell. legal. Eu tenho a coleção inteira do Crônicas Saxônicas. Inclusive, o Crônicas Saxônicas virou uma série que ficou muito bacana. Só que assim, era o Último Reino, se não me engano, que tinha deve ter na Netflix. E você vê o personagem principal, né, o Uhtred, você olha ali, eu conhecendo o personagem de criança a velho, são 13 livros, né? Levei 16 anos para terminar essa coleção, né, para ler tudo. E você vê ele chegar até a ser velho, e você vê e fala: não, não é a mesma pessoa, tá legal, tá bem feito. Pô, É. eram visões diferentes do mesmo personagem. Caramba, legal do livro, o do livro é mais brutal, esse aqui é mais Nutella, mas tá legal, tá bem feito. Então é legal isso, né? Essa linguagem meio que entender realmente, como você falou, é um recorte, é um trecho. Por exemplo, a Galadriel, não consigo ver a Galadriel do Anéis de Poder, a mesma Galadriel do Senhor dos Anéis, né? Sim. Não tem como, não consigo associar. Elrond não é o mesmo, nem na aparência. Mas ok, vamos lá, eu tô gostando. Eu não terminei a segunda temporada, acho que faltam uns 2 ou 3 episódios para assistir a última temporada, mas tá Tá bacana. divertido. É a forma de experiência com a arte que é importante. Por exemplo, que nem eu falei, você sabe ler um livro? Faço a mesma provocação, sabe assistir um filme? Porque é muito interessante isso, porque, assim, nós como professores que fizemos todo o curso, né, a graduação, a gente entende que o livro possui várias camadas e a gente está acessando todas e vasculhando elas, né? É uma das partes de interesse nosso. Agora, por exemplo, eu falo para os meus alunos: olha, existem vários níveis de leitores e que um não é melhor que o outro, mas, por exemplo, existe o leitor que ele é passivo. Ele simplesmente vai passando o olho, né, ali nas palavras. Tem o leitor que, ao passar os olhos, assim, consegue imaginar, outros não imaginam, isso é muito curioso. Uhum. E só recebe informação, termina o livro, ok, né? E tem o que vai atrás e vai fazer associações utilizando sua bagagem cultural e vai, por exemplo, poxa, esse personagem me lembrou outro personagem que eu li, vi, assisti, sei lá, isso aqui me lembra um aspecto que eu vi em história, parece que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, mas não aqui no livro. Daí ele se provoca a vasculhar e a ler um livro com uma camada mais profunda. Na parte do audiovisual, né, e também do livro, quando você se interessa em grande tamanho, você até pode estudar, né, e conhecer as técnicas para olhar para um livro e, por exemplo, para um filme. Por exemplo, não fiz faculdade de cinema, mas fui muito, né, atrás de artigos, de livros e tal, que me ensinasse a olhar o que é uma fotografia num filme, né? O Uhum. que é o impacto da trilha sonora, ou, por exemplo, a própria música. Tem música que ela é épica, ela é lírica e seus sentimentos. Então, até mesmo nomes de enquadramento, tem um Uhum. enquadramento chamado plongé, contra-plongé. Então, assim, Holandês, né? então, assim, quando você chega num nível mais profundo, não precisa ser especialista, não precisa trabalhar com isso, mas é interessante porque te dá liberdade de você olhar para aquela obra com uma profundidade técnica, entender o que aquele artista, seja o diretor, quem seja, quis mostrar numa sequência de cenas com as mudanças de câmera. Então, assim, isso é interessante. Tem muitas pessoas que falam, não gosto de arte, porque não sabe nada sobre a obra de arte ou Uhum. arte em si. Eu também não. Se eu encontro uma pedra na rua, eu não sou geólogo, eu não gosto daquela pedra. Eu vou gostar daquela pedra. Uhum. Mas um geólogo vai falar: nossa, olha isso aqui, tá vendo esse veio? E ele se encanta, porque ele sabe. Então, a resposta está no conhecimento. É verdade. E a questão de você estar vendo uma sequência num filme que você conhece, você sabe o que ele está buscando com aquele, você se deixa enganar e fala: ok, que legal, eu sei onde ele está me levando, né? Eu sei o que ele está querendo explorar quando ele começa a inclinar aqui, ou se ele pegou de cima, a imagem se pegou assim, aquela luz que ela. Eu sei porque a música está começando. E é legal ser enganado, né? É muito bacana isso daí. É Não, é muito bom. louco. É o diálogo, né, que o artista está tendo com a gente. Exato, a gente completa, né? É igual na leitura, mas nas artes a gente completa a arte na gente, né? Você vê, e é que, como você falou da arte, você está vendo uma obra, você
tá entendendo de um jeito, aquilo fala com você de uma forma, porque é o que conforme a bagagem que você tem. Mas tem alguém do seu lado, tá vendo, tá tendo uma outra interpretação daquilo que vai comunicar. Isso é exponencial, né? Isso daí não tem infinitas possibilidades. É muito, muito louco tudo isso, né? E você ainda, né, tem o privilégio de não ser sempre o mesmo observador da arte, porque no dia seguinte, se você assistir de novo ou começar a reler o mesmo livro, você já vai ver com dimensão diferente, olhar detalhes que você não tinha percebido. E o melhor é, eu gosto de fazer isso, pegar um filme, um livro, qualquer manifestação artística, que eu gosto do prazo entre 5 e 10 anos, porque daí eu me surpreendo legal. Eu retomo uma obra e aí veja, em 5 anos, olha a quantidade de coisas que eu aprendi, estamos aprendendo todos os dias e conforme a nossa dedicação e interesse, muito mais. E aí quando você volta para aquela obra, você vê ela na dimensão de maior conhecimento que você tem hoje do que você tinha antes. E você se surpreende e fala, caramba, essa obra é muito mais profunda, é melhor do que eu imaginei. Você vê reentrâncias ou vê coisas que você não tinha visto. Eu não tenho aqui, eu acabei tirando, mas eu tinha um livro aqui, que é o livro que eu acho que é o que eu mais reli, é o Shibumi. Maravilhoso, maravilhoso. Eu li na minha adolescência e durante a minha vida acho que eu reli já umas 5, 6 vezes. Essa coleção de Cornell, né, que eu levei 16 anos para ler, eu comecei a reler porque é maravilhoso. Então, é muito, muito maluco isso. Você vê e a sua percepção tempos depois é outra, né? Você costuma, é até isso que eu ia perguntar, se você costuma reler seus livros. Sim, né? Até diria que as obras de arte, de modo geral, são espelhos, né? Então, em uma parcela está lá a obra e completamos conosco com o que temos, o que somos e como estamos naquele período da leitura, apreciação, etc. Ela acaba se tornando espelho nosso. Então, tomem cuidado, alunos. Se você pega e fala, essa obra de arte é sem graça, talvez você, vendo a obra como um espelho, talvez você não esteja cheio de graça. Então, precisa melhorar, de repente, a bagagem cultural. Mas sim, inclusive eu quero reler agora 100 Anos de Solidão, que vai sair, do Gabriel Garcia Marques, Eu que vi vai hoje, sair cara, na Netflix. eu Né? vi hoje isso, falei, cara, que Cara, bacana. a minha irmã, ela pegou, ela mandou para mim, ela falou assim, espero que, né, não façam, né, não estraguem. É a mesma discussão que a gente estava tendo. Bom, se estragarem, eu estou lá para ver, né, e vamos ver como que vai ser essa experiência. Mas é uma obra que foi árdua ler, porque é com caderninho, né, uns 15 buendia que tem lá, você fica anotando. E aí isso é legal também. Tipo, tem obras que são difíceis que vale a pena você ter um caderninho para você anotar obras vastas dessa, como você estava dizendo, do Tolkien, por exemplo. Ter um caderninho para você terminar a leitura e falar, tá, esse personagem, algumas características para não me perder. Isso não é um estudo, mas não é um estudo chato. É você mapeando como você está entendendo a obra. Você acaba se tornando quase um pesquisador da obra e ainda da sua própria leitura. Isso ou seja, tem muitas estratégias para que aquilo que, né, perante as artes você encare como chato, se torne fascinante, né? Então, eu acho que vai muito da intenção e da vontade daquela pessoa. Eu acho que a curiosidade é uma das coisas que a gente não pode deixar morrer, né? Me lembrei de uma coisa, por exemplo. Nesse período que eu fazia aquele curso de filosofia, teve um aluno que falou para mim assim, né? Professor, mas existe filósofo ainda? E Olha, aí, foi algo, né, genial. Platão Aí eu, morreu, Aristóteles, e quem sobrou? Sobrou ninguém, pô. mas existe ainda? E sabe aqueles momentos de iluminação que quando você está na sala de aula, assim, parece que você tem acesso a ampla quantidade de memória e tal. Eu virei para ele muito rapidamente e falei assim: sim, existem, só que eles, quando crescem, se esquecem que são, ou seja, as Olha que legal. crianças. Então, as crianças, elas. E eu tenho uma memória de longo prazo muito boa. Eu me lembro, quando era criança, eu ficava vislumbrando certas coisas, falando, mas como que funciona isso? A água está caindo da onde? Disso que você chama de chuva? Como assim? Ah, da nuvem, mas a nuvem. Como que a água fica lá em cima? Ou seja, eu acho que a partir do momento que nós crescemos e vamos perdendo esse interesse e essa curiosidade mágica da infância, eu acho que nós estamos morrendo aos pouquinhos.
E talvez seja muito interessante nós continuarmos, sem vergonha nenhuma, de dizer: não sei, estou curioso, quero saber, e ir atrás. Então, tem alguns alunos meus, né, eles viajam bastante, né, uma escola de elite, e fui para o Louvre, né? E aí eu falo, viu tal quadro, não sei o que lá. Tudo chato e tal. Se você está perante a um quadro, né? E assim, falam que ele é super, nossa, elogiam o quadro. Se você não tem dúvidas do porquê, e mesmo que a resposta no final, você vai fazer toda uma pesquisa, quero entender o porquê que esse quadro é, nossa senhora, vamos pensar que no final da sua investigação se descubra, não, ele é chato mesmo, eu concluo como chato. Se entendi, acho chato. Maravilhoso. Porque é melhor do que você simplesmente olhar com o olhar da ignorância, com soberba, né, e prepotência e falar chato. É um Não, senso crítico, né? O cara é chato, mas ele definiu porque ele teve parâmetros para isso, né? Não só porque exato. alguém falou, ou ele não entendeu. Exato. Vai que no caminho você se interesse tanto a tal ponto de fazer também, desperte um pintor, né? Às vezes nós temos pessoas que, às vezes, por N fatores, e um deles é a própria ignorância, no sentido de ignorar ativamente, né? Então, existe a ignorância que nós não temos por questões acessos, etc. Mas tem as que porque nós somos arrogantes às vezes e tal. Uhum. E de repente estava ali um caminho, né, de algo que poderia despertar dentro de você e te fazer trilhar um caminho muito bonito, né? E precipitadamente falar que é chato, como a leitura de um livro. Quantas pessoas têm potencial de ser grandes escritores e guardam uma pseudo-verdade? Ler é Uhum. chato, odeio É. ler e tal, e para ali, né? Então, são pessoas que têm potência de caminho, mas por uma coisa que não desenvolveu, e simplesmente vai para outros caminhos. Lá na frente, de repente, se lamenta por uma vida muito cinza, Quando enquanto as artes descobre, são né, belas. a maravilha, fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. É o que eu ouço, você deve escutar muito, eu não gosto de ler. Eu nunca li um livro, eu vejo aluno de nono ano falando, nunca li um livro, cara, que dó. Eu sinto pena de você, porque você não teve o privilégio de ter experiência de ler. Realmente, talvez não descobriu o caminho. A gente trabalha vários livros e nem todos alcançam. Mas é comum um livro, um aluno falar, gente, esse aqui é o melhor livro que eu já li da minha vida. Eu estou trabalhando num livro agora do nono ano, que é Estação Brasil, da FTD, porque o colégio, né, trabalha com livros, tem material da FTD, e eu geralmente ouço gente falar mal, porque o livro todo ele é escrito com verbos no futuro, todo, verbos no futuro. Ele é um pouco desconfortável de começar a ler, mas essa semana o aluno falou, Carlão, esse foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu falei, uau, que legal. Mas tem gente que chega e fala assim, professor, eu terminei de ler o livro, que o livro é chato, eu não gostei. Eu falei, tá bom, mas pelo menos você desenvolveu um senso crítico a partir da sua leitura. Você leu e definiu, segundo os seus parâmetros, que ele é chato. E tudo bem, não tem problema. O livro não tem que ser sempre maravilhoso. Você tem que ter o hábito de ler. Você vai desenvolver, né, cognições aí que vão te ajudar na vida. Agora, você não ler porque alguém falou que é chato, você não gosta de ler, isso é muito triste, né, cara? É muito limitado, é uma judiação. Mas eu lembro do Edgar Allan Poe, né? Na poética do Edgar Allan Poe, assim, quem quer ser contista, é um ótimo livro. Ele fala, olha, eu acho que a primeira coisa que ele, né, de uma maneira mais informal falando, ele fala, olha, se alguém quiser ser contista e tal, qual é a primeira lição? A primeira lição é você pensar em qual sentimento você quer transmitir, né? A partir disso, você vai selecionar palavras, né, e até expressões que tragam esse sentimento. Aí eu fico me perguntando, essa sociedade de hoje, mas que medo é esse da frustração? Que medo é esse de não gostar? Que medo é esse? Então, assim, é isso. Então, tudo que nós vamos nos propor a fazer tem que ser fantástico, maravilhoso, hedônico, Indolor. saboroso, lindo, colorido e perfeito. Não, já me senti enganado por livros, né? Falei, poxa, meu, esse cara tá insultando meu tempo, né? É, É, já me senti frustrado, já senti ânsia. Teve um livro que eu quase vomitei lendo, que é Factotum, do Charles Bukowski.
nossa, cara, eu entrei tanto assim nas emoções do livro que eu ficava imaginando aquelas cenas, eu ficava tipo, uh, Entendo. e assim, poxa, se o livro, no final dele, você falar não gostei, te suscitou uma emoção, né, o Uhum. desgosto. Se você se frustrou, te suscitou uma emoção. É, ruim seria viver num mundo em que você não tivesse emoção nenhuma, não tivesse bons ou péssimos gostos sobre as coisas. E Anestesiado, né? anestesiado, uma apatia. Então, quem vai com muita coragem encarar uma refeição em um restaurante que nunca foi antes, deveria ter essa mesma coragem para ler um livro e consumir uma arte, porque você não sabe se a comida vai ser boa, você não Sim. sabe como que vai ser todo o processo e a recepção, mas de lá você sai com algumas certezas. No mínimo, ao terminar de ler um livro, você fala, bom, não lerei esse livro novamente. Né? E Esse autor eu não quero mais. quando eu já li de novo, falei, não, deixa eu ver se me decepcionar mesmo, né? Eu sou meu cabeça dura. É. Mas eu acho que é ótimo. Eu acho que essa asepsia, ou seja, as pessoas estão têm medo da frustração, né, com os seus caminhos, suas escolhas, de tal maneira que acham que é um germe, né, um vírus, e tenta se afastar doidamente. Não, vá se frustre. Alguma coisa nesse caminho você vai levar, nem que seja, não vou voltar a ler esse livro, né? Mas Uhum. tem pessoas que generalizam. Ah, peguei esse livro, tive uma péssima experiência, não vou ler nunca mais. Não, calma, Ler né? é Não é horrível, assim. né? Ler é É, horrível. A Corner, eu falei para você de Bernard Cornwell, eu tenho essa coleção de crônicas saxônicas, são 13. Eu tenho mais outros dois boxes, um que é Crônicas do Senhor da Guerra, que é sobre o rei, sobre Arthur, que não era rei, né? É uma trilogia. E tem uma outra que fala da Guerra dos 100 Anos, que é contada pelo ponto de vista de um arqueiro inglês, né? É maravilhosa. São 3 coleções incríveis. Então, na minha concepção, Cornwell é show. Comprei outros livros, não consegui terminar de ler, porque não deu. Pô, eu amo Bernard Cornwell, eu li quase tudo que ele escreveu. Aí quando eu pego um que vai falar da Guerra da Secessão, não deu liga, não foi. Tem um que tá falando de Stonehenge, falei, pô, deve ser, não deu. Então, não é porque o autor é bom que ele vai ser sempre bom, nem que é ruim vai ser sempre ruim. Você falou que passou mal, eu tenho aqui em algum lugar, acho que ali em cima, eu tenho Não Verás País Nenhum, como que é? Inácio Loyola Brandão. Tive o prazer de ver Inácio Loyola quando eu estava na faculdade, ele foi dar uma palestra, assisti, incrível, incrível. E esse livro, Não Verás País Nenhum, quando eu li, eu passei mal. Eu tive uma sinestesia, assim, eu lembro que eu estava num processo de leitura e estava num momento tão crítico, eu fui dormir num momento tenso, assim, lendo, e, cara, eu passei mal, eu tive febre, uma coisa sinestésica por conta do momento dele. Olha que loucura, né? Uma leitura que te causa algo físico. E foi assim, né? Eu fiquei nauseado mesmo também. Eu falei, não vou ler por um tempo, tive que esperar me desintoxicar para voltar a ler e depois, uau, depois eu li novamente, falei, não foi tão ruim na segunda, mas cara, é impactante. A literatura ela tem que ser um soco no estômago, um tapa na cara ou um beijo na boca. Tem que ser uma coisa que te causa uma emoção. Isso tem que acontecer. Seja boa, seja ruim, tem que ser transformador, né? E qual livro, Bruno, se disser que é possível, né, a gente estabelecer, porque quem lê muito, eu não gosto dessa pergunta, mas eu tenho os meus preferidos. Qual livro você diria assim, falando, não, esse aqui é o do meu coração? eu tenho, cara, eu tenho toda uma. Mentalmente eu tenho uma escala. Mas é. É muito curioso porque não tem nada a ver com literatura em si, né? Tem a ver com. Tem um pouco, mas é A República de Platão. Olha que legal. Cara, porque assim, eu fiz habilitação em grego na faculdade, né? Então eu tenho esse pezinho lá. Que legal. Então, a maior Tá parte dos meus anotado na livros, pauta aqui, tá na pauta aqui sobre falar tá? disso aí também. Então, assim, a maior parte dos meus livros é de filosofia, né? Eu gosto de livro intenso.
e difícil, sabe? Então encontra na filosofia, tem algumas filosofias que são como se fossem narrativas literárias, né? Você vai pegar, por exemplo, a República de Platão, que é como se fosse um teatro, tudo, são diálogos. Você pega, por exemplo, Nietzsche, né? Então, como assim disse Zaratustra, tem toda uma narrativa. Então, eu gosto de uma coisa mais assim. Agora, se for literatura bruta mesmo, é inegável que Memória Póstuma de Brás Cubas é perfeita, é linda, de uma ousadia, é de um brilhantismo que você olha com aquela inveja boa, você fala, nossa, queria escrever assim, queria ter essas ideias, aquilo, o Fazer isso naquela alienista, época é algo, né? meu, simplesmente bateu em todo mundo. Merecia o Nobel da Literatura póstumo, né, cara? Mas olha, sim, Machado, se tivesse a oportunidade, né, do Nobel existir naquele período, com certeza ele seria o nosso primeiro nobelista, porque é impressionante. Você pega o Alienista, você pega as obras esparçadas deles, né, ou seja, os contos, né, assim, não são todos, né, Cartomante, né, cara? Cartomante é maravilhoso. são, nossa, vê ali até mesmo preparativos para os livros que ele vai escrever. Assim, ele é Ciência do Galo, né? brilhante. Sim, eu gosto da carteira dele também, acho é engraçadinho. Então, o Machado, a literatura dele sempre me pega, principalmente porque tem também essa pegada mais lógica, né? Charles Bukowski, o Factotum, como eu já tinha dito, foi um livro que me impactou muito mesmo. Gosto, assim, da literatura, a biografia dele é questionável, mas Gabriel Garcia Marques, Cem Anos de Solidão, para mim foi também outra literatura que me marcou bastante, né, gosto demais. Aí caminhando mais para, voltando um pouco para, acabo voltando para a filosofia, gosto bastante de Sêneca, né, gosto bastante, até mesmo Aristóteles, né, quando ele escreve a Ética Nicômaco. Então, assim, Tolkien, né? Então, se for para ser divertido e leve, Tolkien, Fantasia né? Tolkien. Fantasia Tolkien, né? Sem dúvida. Contos, né? Por mais que eu goste bastante do Edgar Allan Poe, Borges, eu acho que é um contista maravilhoso, né? Jorge Luiz Borges, gosto demais. Né? No campo da poesia, ó, já estou falando assim, estou fazendo toda a lista, né? Poesia, falar, cara. Eu gosto dos parnasianos. Eu Eu tenho. curto os parnasianos, cara. Eu vejo É, as suas poesias, você coloca, né? Você declama suas poesias às vezes no Instagram, eu sempre vejo, sempre acompanho. Eu vejo que você está bem, bem, né, flertando com os parnasianos ali, cara. Você nossa, eu tenho curte os um. parnasianos? Eu gosto, né? O Olavo Bilac, eu tenho um livro extremamente raro dele, que é maravilhoso. É a Isso. obra poética inteira dele e algumas crônicas. Mas eu tenho um soneto que eu escrevi uma vez, né? Assim, mais por exercitar, que ele é muito parnasiano, ele é demais, ele é impossível sem um dicionário. Eu gosto disso porque é como se fosse A lapidação, né? É a é, lapidação da língua, é da isso. palavra. É engenhosidade. Teve uma época que quando eu dava aula para o ensino médio, eu falava: olha, construir determinadas obras, principalmente as líricas, a poesia, um soneto, uma glosa que seja, é como você tentar montar um barco dentro de uma garrafa com pinça. Assim, aos detalhes e aos cuidados. E aí eu gosto de ler esses textos um pouco mais difíceis. Primeiro, que eu não entendo de cara, eu acho maravilhoso eu não entender, assim, eu gosto de coisas assim. E segundo, a técnica por trás, a escolha das palavras, né? Então são camadas muito complexas. Mas, enfim, aí eu prestigio também as poesias simples, urbanas também. A gente tem uma geração, né, cada vez mais crescente de jovens que fazem batalhas de rima, o que Isso, acho transmite bastante. Isso é muito bom, né? Transmite bastante a herança, né? Histórica e cultural de onde eles vêm, de onde eles nascem, Uhum. a raiz da sua história. Então, assim, Sim. é difícil falar, respondendo, enfim, é difícil falar, porque eu me encanto com toda a literatura e cada vez mais descubro coisas a mais, mas o primeiro no ranking é A República de Platão, e aí até dou o porquê. Eu acho que todas as pessoas não deveriam sair dessa vida sem ler A República, porque ali você tem questionamentos muito profundos de coisas que a gente não faz muito, né? Por exemplo,
embora seja na obra inteira de Platão, ele questiona algumas coisas, como o que é justiça para você? O que é coragem para você? É muito curioso porque quando a gente sai para a vida, né, a gente parece que é empurrado, né, a partir do parto para a vida, as pessoas vão mexendo com a Uhum. gente e a gente só vai. E tem hora que a gente não consegue parar para pensar, as palavras que eu uso, eu entendo elas mesmo, a minha maneira, ou uma maneira acadêmica, ou as duas. Eu entendo mesmo? Um exemplo, para concluir. Tem muitas pessoas que confundem amor e paixão, né? Uhum. Chama paixão de amor, amor de paixão. Então, assim, será que amizade, amigo, colega, será que nós sabemos mesmo? Então, assim, é uma literatura que o Platão vai trazendo, que ele vai construindo o alicerce de uma sociedade hipotética, desde das primeiras peças, que são peças imateriais, ou seja, princípios e condutas e sentimentos humanos, vamos chamar assim, até as partes mais concretas em que ele estipula uma sociedade que seria boa, segundo ele, né? Segundo ele. Uhum, que legal. E para os gregos existiam várias palavras para definir amor, né? Não só para a gente amor. Eu amo Jujuba, eu amo minha esposa, eu amo minha gata Tapioca. Parece que é o mesmo amor, né? E não é o mesmo amor, são amores diferentes. Gregos, né? Tinham. Antes da gente falar dos gregos, é bacana isso daí que você falou. A gente, quem é de literatura tem escala, não dá para falar de um, né? Tem muitos que falam, Carlão, qual o melhor livro que você já leu? Cara, não dá. Você quer quando? Semana passada? Porque ele está falando, impossível definir. Tem o que esse que nem eu falei, Shibumi é o meu, é um do coração, foi um dos primeiros. Mas eu tenho uma história com o Machado de Assis, principalmente com Dom Casmurro, cara. O que acontece? Eu na escola, eu era esse aluno que falava não gosto de ler, eu não gosto, não sei, não acho chato. Eu lembro de um professor de português, não é nem de literatura, chegou e falou assim, pessoal, vamos fazer um trabalho e todo mundo vai ler Dom Casmurro. Cara, isso no nono ano, oitava série. Uau! Vamos lá. Era a sétima série. Olha que loucura. Loucura isso. Nossa! Eu não trabalho com Dom Casmurro com nono. Mas eu conto essa história dos nonos que serve para ilustrar um pouco do que é, né? E aí, o que é essa vida? Eu sei o que eles estão falando quando não leem, vão ler resumo depois na internet. E aí, né, eu peguei o livro, cara, não saiu do começo, né? Leitura pesada, linguagem pesada. E na época não tinha internet, mas no fundo, no final do livro, tinha um resuminho. Cara, eu fiquei bimestre inteiro com aquele livro enrolando, não consegui ler. No dia da prova, eu li o resuminho, fui lá e tirei um C, que era o conceito da época. Me deu os 5 que para passar, passei. Ufa, tô livre dessa desgraça, nunca mais preciso pegar esse livro chato, segue a vida. Quando eu fui me tornar professor, e um dia em literatura brasileira, o professor anunciou, falou, pessoal, tive o prazer depois de dar aula para a neta desse professor, que era o coordenador do curso. Pessoal, aula que vem, a gente vai bater um papo sobre Dom Casmurro. Veio, cara, tudo. E a galera inteira na sala, meu Deus, que livro lindo, maravilhoso, melhor da minha vida, e aquela parte, e aquela outra, todo mundo. Eu parecia o Neo, assim, sabe, do Matrix, só desviando balas. Não pergunta para mim, não pergunta para mim, não pergunta para mim. E todo mundo, não, porque tem aquela coisa, vamos falar hoje. Eu falei, não, gente, hoje não, ó, horário, vamos deixar para semana que vem. E a galera toda, né, loucura. Cara, resumo. Fui para a biblioteca, peguei o livro, escondi assim na cabeça para ninguém ver que eu estava pegando, trouxe embora. Eu me apaixonei pelo livro, cara. Quando eu li em 2 dias, por conta do trabalho. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, incrível, né? E eu começo a relatar um pouco para os alunos do mistério do porquê, do lance do Machado falar com o leitor, quarta parede rompida. Isso hoje, Deadpool faz aí nos filmes, mas na época não se fazia. Então você conta aquilo, a galera meio que. Aí eu consegui despertar algumas pessoas, inclusive uma aluna que não sei se ela está assistindo, se tiver, sobre você que eu estou falando aqui, a Amanda ficou doida porque estava tentando, ela falou para mim, professor, eu estou tentando convencer a minha mãe a comprar o Dom Casmurro para eu ler, mas ela não quer. Eu falei, não, demorou. No outro dia eu trouxe o meu, eu falei, top. Ontem ela me mostrou, falta um pouquinho de nada. Eu entrei na. O spoiler agora, que eu entrei na aula, falei assim: como assim Escobar morre, cara? Como assim Escobar morre? Falei, pois é, né? Então, você vê, isso é lindo, cara, isso é maravilhoso, porque eu tive essa situação e eu tive um problema para resolver. Tanto que chegou depois, quando eu teve aula de Dom Casmurro, eu era o cara, né?
Vamos falar de Dom Casmurro aqui, ó. Como eu falava de coisas que ninguém lembrava. Nossa, eu não lembrava isso. Como você não lembrava, cara? Que negócio mais importante. Mal sabiam eles que eu tinha lido naquela semana. Então, né? Mas se não fosse isso, eu confesso que eu não teria lido. Mas eu precisei passar por isso daí para ter esse start aí, né? E antes da gente entrar em grego, Bruno, deixa eu te perguntar. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? O que você acha? Claro que não. Aí, Bentinho, o Bentinho é um hétero top do século XIX. É, ó, e eu sustento a minha teoria. Tem aquela passagem em que a Capitu e o Bentinho, eles estão olhando o quadro da, da vizinha. Eles foram até o vizinho, me ajude aí, e aí tem um quadro em que ele fala, ó, Capitu, ela é igualzinha a você, né? Tem, depois a gente pode até, sei lá, nas edições você pode até mostrar, mas tem um momento em que eles estão conversando com o vizinho, e aí eles começam a se impressionar que ele é a mulher, ele era viúvo, então a mulher já tinha falecido, e eles ficam impressionados o quanto a Capitu era, né, genuinamente parecido com aquela mulher. Então, antes do questionamento com o Escobar, é colocada essa imagem. Então, ao meu ver, o Machado ele já coloca ali um caminho de possibilidade, tipo, olha, já estou abrindo a possibilidade de pessoas que não têm nenhum parentesco ou vínculo emocional romântico serem parecidas. Mas em nenhum momento ele vai falar que sim ou que não. Ele só deixa em aberto. Então, se, né, Capitu era parecida, né, com aquela mulher que não tinha nenhum tipo de vínculo e parentesco e tudo mais, é possível sim que o filho fosse parecido com o filho do Bentinho fosse parecido com o Escobar. Por outro lado, a vagueza do Machado é maravilhosa, porque alguns podem contra-argumentar. Pois é, mas vai que, né, alguém da família da Capitu ali teve um caso com aquela outra família, e então ali tem a semelhança. Então, assim, é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele oferece quase um argumento, ó, não traiu não, se ancore nisso. Em seguida, ele já desfaz, fala, não se ancora não, porque tem isso aqui, ó. Então, ele é, deixa muitas possibilidades, né? eu acho que a resposta, né, verdadeira, ela tem a ver com a sua visão de mundo, principalmente quanto a relacionamento. Então, é assim, é muito simples. Você passou por uma traição, então a Capitu traiu quando você for ler. Se você, se sua vida em termos românticos é maravilhosa, então não traiu. E isso é maravilhoso, porque se adapta a fases de vida, a épocas, é atemporal, é maravilhoso. Essa é a maestria do mestre, né? Então, assim, É mais... inegável. Sim, sem dúvida. Eu sempre achei que não teria traído, né? Até, mas como assim essa semelhança? Eu lembro de trabalhar numa escola e a professora de biologia fez um trabalho com os alunos sobre isso. E eles Uau. estavam falando aquela coisa, né, de pegar dados aqui, parece não sei o quê. Ela falou: nós fizemos um trabalho genético, olha que doideira, trabalho genético só com as descrições do livro e nós chegamos à conclusão que não traiu, que o Bentinho, que o filho é do Bentinho, sim. Então, é lógico, né? Ele nunca deixou claro isso, nunca é o grande mistério, mas e cabe a interpretação de cada um. Eu acho que não, e eu vejo também, além dessa parte que você falou, ele deixa claro no livro, que é ele contando as suas reminiscências. É ele Exato. ele conta a história do trem, quando, né, a pessoa está tentando contar a história para ele lá, ele tipo cochila e tipo, ó, estão me vendo assim. Hoje eu sou uma pessoa diferente do Bentinho que ele mesmo narra. Ele narra um Bentinho inocente, que se deixa levar, que, né, que não quer ir para o convento, para o seminário, mas acaba indo. Então ele hoje não, ele hoje é um Bentinho diferente. É esse, né, Bentinho que vai contar ali. E em vários momentos ele vai falando, né, deixando pistas que, olha, mas é minha visão, né? Se você não quiser, você pense outra coisa ou vá fazer outra coisa. Mas eu acho também que não, ela não traiu. E até a própria escrita da obra, ele, Bentinho escrevendo, é um jeito de se justificar e tentar se justificar daquele amor que ele perdeu por conta dessa intolerância, desse ciúme, dessa desconfiança que ele teve, tipo, poxa, ela foi embora, ele perdeu. Aquela Capitu lá que cresceu com ele, aquele amor foi embora, né? E filho foi embora, e tudo foi embora, e ele deixou. Então é meio que um pouco de remorso, né? Eu acho que é por É, aí.
É muito aquilo que a gente fala da história, né? A história é contada pelos vencedores, mas os É, perdedores não querem escrever a sua ruína e quando escrevem, a culpa não é dele, né? Então, é, é uma maneira de ele passar uma espécie de leveza às próprias ações que ele cometeu para não se culpabilizar de uma desgraça que, no fundo, né, a desgraça da vida dele, né, do percurso da uhum, vida, no tragédia, fundo, né? tragédia, acomete ele, e eu acho que se ele tomasse para si que a culpa é propriamente dele, ele amplificaria essa angústia. Então é mais interessante ele terceirizar a culpa do que Uhum, se colocar e ainda se colocar como vítima, né, do que assumir, porque é como se fosse uma faca que tivesse apunhalada por ele mesmo no seu próprio coração. sim. Então, se ele tirar aquela faca, todo o sangue vai jorrar de uma vez. Então é mais fácil manter aquela faca e falar que não foi ele que se apunhalou, foi outra pessoa. É É muito mais muito fácil. louco, né? Então vamos lá, cara. E o grego? Como que entrou grego nessa história, cara? Você quando fala, quando você fala, eu tô falando grego na sala aqui, você tem esse daí, você pode falar, né? Não, mas eu usava o grego para chamar a atenção dos alunos, né? Verdade, olha aqui, ó. Então, todo mundo disperso e tal, e eu começo a escrever com umas letras, segundo eles, alienígena, né? Eles ficam tipo, o que é isso aí? Tipo, né, feitiçaria. E aí, pum, eu tenho um Vou roubar pouquinho de sua atenção. aula, Zumbi. Aí nossa, qualquer palavra que eu conheça a etimologia e é grega, já aproveito e falo, agora eu vou chamar a atenção deles, principalmente porque eles são dispersos. Então, cara, o grego, ele é uma coisa assim, vamos colocar antes do grego essa questão que eu tenho com coisas antigas e passadas. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de arqueólogo, né? Indiana Jones, óbvio, que é a influência do Indiana Jones. E aí eu gostava de brincar em terra e tudo mais, né? Tinha gibizinho de arqueologia, tinha revistas de arqueologia também. E sempre gostei de coisas antigas, sempre me atraiu, e eu não sei porquê, mas gosto muito. E aí, quando foi passando o tempo, né? Abandonando qualquer ideia, né? Tipo, vai diminuindo, vai enfraquecendo, né? Algumas obsessões, né? O Machado já falava pra gente, né? Não ter o pensamento fixo, então já vai É. diluindo aí. E aí fui passando, virei seminarista, né? E Uau! uma vertente que era católica, só que grega, né? Poucas pessoas conhecem, que era uma grande briga interna que eles dizem, quem é dessa vertente fala que é a primeira igreja católica e depois que vem a romana. Historicamente ela é pós-Constantino. Então, quando Constantino, né, ele divide Roma e aí ele vai e monta Constantinopla, após a sua queda vira o Império Bizantino. E o Império Uhum. Bizantino, ele preservou muitas coisas na língua grega, né? Depois, hoje em dia é a Turquia e tudo mais, foi tomada pelos otomanos e é a árabe. Só que, olha que engraçado, no passar do tempo, lá constituiu-se a sede, então, né, da Igreja Católica e posteriormente Roma foi se consolidando no Ocidente. E aí, então, você tem o Império Bizantino, depois você tem ali as casas, né, na Europa, as casas reais e tudo mais. Enfim, a grande questão é que eles se chamam greco-melquita católicos, né? E já tiveram muitas divergências, né? Teve um período muito grande que porque assim, nós temos o Papa no Ocidente, e para a Igreja Melquita, você tem ele é um bispo e por muito tempo foi subserviente, né, obediente no caso, à Igreja Católica. Só que depois eles romperam laços e ligações, e eu acho que, se eu não me engano, com João Paulo II eles voltaram, e aí o bispo líder eu nem sei quem que é atualmente, mas ele acaba devendo obediências para a Igreja Católica. E assim, Seria os ortodoxos, é isso? Não. Seria a. é uma Não é ortodoxo, ortodoxia, mas não é o ortodoxo russo, mas é parecido. É entendi. parecido. É uma ortodoxia, mas não é os ortodoxos em si. Tá. Eles, hoje em dia eles estão muito mais próximos dos ortodoxos do que do Ocidente, isso é fato. Então, as vestimentas, eles chamam de paramentas e tudo mais, tá muito mais próximo desse povo. Inclusive, tem alguns ornamentos que são parecidos com os dos russos, né?
a águia bicéfala é utilizada e tudo mais. E aí, como que é essa igreja, essa vertente? É católica, só que ela preservou tradições ritualísticas do período bizantino, que evoluíram na Igreja Ocidental, tem algumas raízes e aspirações, mas a Igreja Ocidental foi meio que fazendo certas limpezas. Por exemplo, a Igreja Ocidental, ela, em período medieval e pós-medieval, os padres em latim rezavam e de costas, né, para o público, né, para os Uhum. devotos. A Igreja greco-melquita também fazia isso e faz até hoje. Então note que aí foi se evoluindo a Igreja Ocidental, mas aí é a parte bem conservadora e ortodoxa que eles não mudam, né? Então eles têm uma iconografia. Então o padre ou bispo que seja que está celebrando, ele vai celebrar de costas, mas os rituais de sacros, né? Como por exemplo na Igreja Ocidental aquelas bênçãos, se eu não me engano, é colocado como a comunhão, né, no período da comunhão, as bênçãos sobre o pão, é feito atrás nessa iconografia. E eles não deixam os devotos verem, porque há um simbolismo de que os querubins descem naquele momento, então somente quem é digno e do alto clero pode ver. Entendi. Enfim, tem toda uma simbologia. Quem tiver curiosidade, inclusive, aqui em São Paulo, tem uma das. Eu não sei se ela é central, assim, mas uma das igrejas que ainda faz esse rito é da Nossa Senhora do Paraíso, que fica no bairro do Paraíso, assim, acabando a Paulista, começa o Paraíso, e tem a Nossa Senhora do Paraíso, que é o Dom Fares, que é o bispo de lá. É uma experiência muito cultural, inclusive, né? Só que Uhum. é rezado em grego, né? Então você vai ouvir muito Kyrie eleison, Kyrie eleison. Então, assim, é legal para quem gosta de história e, né, sei lá, se simpatizar. Mas, enfim, virei seminarista dessa vertente. Obviamente, eu não queria ser padre nem nada, né? Foi um período que eu precisei e também quis, né, conhecer um pouco mais esse lado. Já vinha de uma tradição mais católica. E aí tinha aula de latim e grego lá. E o grego, lá no caso, era ensinava-se o grego hoje da Grécia, o falado, mas o grego das orações gregas, ele é um grego mais ático e koiné, que é vamos dizer, uma evolução do grego em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia em grego, ela é escrita em koiné, né? Essa é a denominação. Então Uhum. ensinava-se um pouquinho dos dois, né? Eu fiquei um tempo lá, gostei, aprendi. E quando fui para a faculdade, tinha um momento de escolher habilitação. E eu falei, meu, o que eu gosto, né? Eu particularmente não gosto de inglês. Eu acho que, assim, língua sem acentuação, eu não consigo falar. Tipo, eu não sei. Então eu tenho que ficar decorando como que é prosódico, como que é os fonemas e tudo mais. Eu não sei. Então, para mim, assim, acento é importante. E aí, eu fui para línguas acentuadas. Só que como no primeiro ano você tem matérias de introdução, eu tive introduções que naquela época, eu não sei se ainda se chama hoje, que é estudos clássicos, né? Que a gente chama de EC, né? E assim, você vai estudar grego, a mitologia grega, algumas perspectivas literárias e técnicas gregas e latinas. Nossa, Uhum. e aí tudo aquilo que era do passado, que eu gostava de arqueologia, coisa do passado e tal, Voltou tudo. voltou tudo. E aí eu fui muito bem, né? De todas as matérias, foi a matéria assim que eu gabaritava. E aí eu falei, olha, eu acho que a única língua que está me chamando aqui, que eu acho que eu me interesso em sentar e estudar é grego. E latim também. E aí só que eu fui fazer grego, não pode fazer duas habilitações, e fui. E é difícil, é muito Imagina, difícil. que maluquice, né? Eu tenho alguns amigos que são, né, pastores, e eles leem, e eu até fiz um curso uma vez de teologia, mas era né, mais um curso mais, tipo um workshop, e ele trouxe, um amigo, né, trouxe e falou, ó, essa aqui é uma Bíblia em grego, e tinha uma em hebraico, e ele lia, normal, falou, porque ele, pessoal, né, que faz seminário mesmo, vai lá e aprende a origem da palavra, o porquê de Sim. tal coisa, qual que é. Isso é maluco, né? Isso é muito legal. O cara olhar, conseguir ler no grego
E no hebraico, meu Deus, e a Bíblia é uma doideira, assim, uma doideira. Meu Mas que hebraico. bacana, cara, que bacana. Acho muito legal. Mas você só aprendeu, você chegou a trabalhar com isso, deu aula de grego em algum lugar ou só brincou Não. Eu mesmo? só brinquei mesmo. Os meus professores, eles chamaram até para fazer mestrado, mas assim, o que, que eu fui vendo, né? Ele, assim, é fascinante. É uma língua que é extinta, né? Tem muita gente que fala, mas é só ir para a Grécia que você vira fluente. O grego que a gente estuda na academia é o jônico e o ático. Então, jônico, você está falando do século VII, oitavo e sétimo antes de Cristo. O ático, você está falando do sexto, quinto. Então, assim, é bem diferente. Falar, por exemplo, vamos pensar em português. Se você pega e fala o infinitivo, quantos infinitivos nós temos? Ir, tem o por que termina com or. Lá no grego você tem em torno de 12, né? E Meu assim, Deus. a gente chama de declinação, por exemplo, né? A gente pratica a conjugação verbal. Então, nós chamamos de declinação, mas vou chamar de conjugação só para entender. Então, nós conjugamos verbo. Os gregos, eles conjugam artigo, eles conjugam adjetivo, Meu Deus, pronome, que tudo, maluquice. tudo. Então, assim, são O latim tabelas e tem tabelas. declinação também, né? No latim tem as Mesma declinações. coisa, mesma coisa. No latim é um pouco mais suave, né? Porque é um pouco mais próxima, né, da nossa linguagem. Mas aí tudo você tem, tudo muda. E tanto é que, por exemplo, a ordem fundamental aqui do português você tem o sujeito predicado, né? Claro, vai ter as subdivisões. Mas no grego, você pode misturar o que você quiser. Então você pode começar escrevendo com um objeto direto, né? Depois você pode, sei lá, colocar um pouco de adjunta adverbial e mistura, coloca o sujeito e coloca o predicado. Faz uma bagunça que quando você lê, a morfologia das palavras ditam a sintaxe. Então, não é o posicionamento como nós O usamos na maior parte latim é das vezes. assim também, né? O latim Uhum, tem isso também, né? Conforme a maneira que ela é escrita, não importa a posição, não importa. vai lidar, né? Eu leio, vejo, por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante, eu vi o artigo que demonstrava que ele vai introduzir um substantivo, que esse substantivo é sujeito. Então, o Ros, né? Eles chamam de Ros. E quando eu bati o olho, eu falei, tá, achei o sujeito. Então é uma coisa. E o sujeito tava lá no meio, lá no final e Meu tal. Deus, E que é maluco. legal, é fácil para rimar, por isso que eles rimavam, é tipo rimar, né? É fácil para criar poesia no ritmo, né? Eles não trabalhavam com o que nós entendemos de rima, mas é mais uma melodia, um ritmo. É muito mais fácil, porque você pode colocar a palavra onde você quiser. Mas em compensação, hoje não dá para falar. Você pode decorar um texto e recitar, mas você tem que pensar nas tabelas, né? Mas é fascinante, porque te coloca numa condição de entender o que eu estava dizendo do livro do Platão, né? Você tinha falado do amor. Você tem, por exemplo, o amor ágape, né? É uma palavra para amor do grego. Você tem o eros, que é uma perspectiva que vai gerar o erotismo, mas ele é o Eros é um deus fundamental da mitologia, um dos quatro. Então ele tem uma perspectiva de união, né? Então vamos lá. Ágape, ele tem a ver com um amor de doação, muito mais familiar, né? Sublime, né? Uma coisa Você bem. por exemplo, tem um livro, se não me engano, do padre Marcelo Rossi, eu acho, que se É chama ágape, Ágape, né? verdade, tem mesmo, bem lembrado. Tanto é porque, na perspectiva grega, a gente não deveria. Quer dizer, na perspectiva grega, a gente chama do jeito que a gente acha que deve chamar. Mas nessa perspectiva da palavra, não é paixão de Cristo, é ágape de Cristo. Né? Uhum. A paixão para Uma os gregos é entrega, né? Uma entrega que talvez nós não conseguíssemos fazer, né? raríssimo, né? Tipo, uma coisa. Uhum. A paixão é doença. Então, né, se você pegar nessa perspectiva, como assim doença de Cristo, né? Por que paixão é doença, né? Eles chamam de pathos, né, em grego. Uhum. É mais feio do que isso. Teologia. Se pronuncia assim, pathos. Isso aqui é frescura, é patos. É, daí que vem patologia, Que legal, psicopatia, que né? Que daí bacana. ele é o registro de doença. Por que eles achavam que era doença? Porque quando você fica acometido, nas traduções era legal, a gente traduziu por acometido, né? Tem toda uma pegada passiva. Quando você é cometido por paixão, você cessa a lógica, a razão, e a emoção flui de tal maneira que você se descontrola. Você faz coisas que sem juízo, você perde o Tem juízo. total sentido isso. Total Quem não, sentido.
Quem nunca se apaixonou, né? E tem Pois é. o Philos, que é o amor que a gente dedica a amigos, né? Companheirismo, companheiro, no sentido de parceria, de estar junto numa jornada. Que daí vem filosofia, né? Uhum. Que Então, legal, que bacana. Eu lembro que tinha, né, antigamente uma banda, né, de música gospel que se chamava Storge, e aí alguém falou que Storge era um tipo de amor também, não sei se você chegou a ver esse tipo de amor, que era um dos amores no grego. Você lembra disso? Não lembra? Storge. não. Hum, Posso pesquisar depois. isso, a Os gente que vê. eu estudei foram esses, né? Isso, mas Storage. alguém falou também, nem sei se é, podem ter falado besteira, Tá. enfim. Mas que bacana, cara, que loucura, né? É bom, né? Eu tive um semestre de latim, né? Inclusive, meu professor de latim, ele era um professorzinho bem velhinho, nós fomos a última turma dele. Ele fez seminário, ele foi até quase a ordenação, cara. Ele foi ali, ele era fluente em todas as línguas latinas. Ele era fluente em latim, em espanhol, em italiano, em romeno, Caramba. também falava alemão, inglês fluente também, e ele era professor de latim e grego. Ele dava grego para o direito, e fluente, cara, e ele, né, latim para a gente. E era assim, cara, a aula do cara, do professor Gaspar. Tem um livro dele aqui, inclusive. Ele era assim, ó, quem ficar de recuperação comigo vai rezar o Pai Nosso, ou Ave Maria, né? Mas se for evangélico, o Pai Nosso, né? Ou Ave Maria, ou uma outra reza que tinha, acho que na Credo, igreja, de repente. credo, acho que era credo, em latim. Eu vim aqui na Uh, frente e rezar. Meu, o pavor, era pavor da galera, ninguém queria ficar de recuperação porque ia ter que ir lá rezar, então a gente fazia de tudo. Mas ele era muito bom, cara. Porque eu falei que ele foi até quase a ordenação, porque ele falou que quando ele estava para se ordenar, ele conheceu uma moça. E ele se ah, apaixonou por essa moça e ele não se ordenou. Falou, e é a minha atual esposa até hoje, muito bonitinho. Mas ele ai, era tão velhinho que ele não podia levantar o braço, que senão Deus puxava, cara. Tão velhinho que ele era. Ele era muito velhinho, ele andava arrastando a perninha assim, mas parecia, era incrível, ele entrava bem quietinho, arrastando a perninha. Chegava lá na frente, ele se transformava, ele chamava de Munhá, né, cara? Uou, virava aquele professor, que energia e tal. Terminou, volta a faixa assim, ele sai se arrastando, né? Era muito engraçado. o Murray é maravilhoso. E era isso, cara, era isso. Eu acho não, já faleceu. Mas era, Muito e nós bom. tivemos um semestre. E o bom era o quê? A gente entendia a origem de muitas palavras, o porquê daquilo, né? Por que galeria pluvial, né? Pluvia, poxa, que maluco isso daí. Então, um monte de coisa faz sentido. Quando você tem pena que foi só um semestre, pena ainda que o pessoal não tem, né? Mas isso, porque eu já acho que em algumas faculdades, quem eu soube que fez, agora faz Libras no lugar de latim. Não que não seja importante, mas é uma pena não ter o latim aí, né? Bruno, você, cara, se você não fosse professor, você acabou, cansou dessa vida, né? Você, não quero mais. O que você seria? Cara, eu me movo pela comunicação. Eu gosto disso. Então, assim, se eu não fosse professor, eu acho que com muito sofrimento e pedindo sorte, escritor. Porque Escritor. Ah, legal. escritor, assim, e tentar, hoje, um mundo diverso de comunicação, como a gente está fazendo aqui, também, eu faço isso, né? Eu acho que você vê uma vez ou outra, eu estou lendo uma poesia, Isso. e eu gosto disso, eu acho que se eu pudesse, que é muito curioso, vai parecer narcisista, mas é que foi curioso. Mas teve uma coordenadora minha, na época que eu era estagiário, né? Ela falou, ela me promoveu a professor, e eu nem pedi justificativa nada, eu tava assim agradecendo, falei, nossa, caramba. E ela falou, sabe por quê que eu queria que você se tornasse professor? Eu falei, não. E ela falou, porque você inspira os alunos. Bacana. E poxa, é aqueles pontinhos da linha da nossa vida que, como aconteceu quando eu escrevi aquele texto lá para minha professora Valéria, mais um pontinho se deu ali. Eu não acredito, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, sério mesmo? Né? E assim, sendo ou não, a gente não inspira todos os dias, obviamente, mas virou uma tentativa. Né? Então, assim,
ela falou que eu inspiro. E eu tenho a condição de saber que não é todo dia, mas eu tento. Então, que é muito curioso com essa tatuagem, não sei se fica claro aqui, deixa eu ver. Aqui que tem uma tatuagem que é uma lamparina. Eu não Sim, consigo dá pra imaginar ver. uma melhor forma de mostrar, né? Aham. Mas nesse mesmo período que eu virei professor, eu pensei o seguinte: o que é ser um professor? O que é ser um professor? Eu tenho essa coisa, por isso que eu acho que me apego ao livro do Platão. Eu sou elementarista, vamos dizer assim. Preciso dos elementos mais pequenos e básicos para ir construindo e ir alcançando outros lugares. E eu, por muito tempo, eu fiquei pensando, e na prática, fiquei muito tempo, até que eu cheguei a uma conclusão. Eu pensei, ser professor é ser alguém que segura uma lamparina a iluminar caminhos e em meio da escuridão do desconhecido. E ao iluminar caminhos, eu não vou apontar qual caminho o aluno deve seguir. Eu vou mostrar que existem muitos caminhos. E acabou se tornando uma filosofia de vida, né? Que legal. Mostrar caminhos. Então, se eu não fosse professor, eu buscaria coisas que pudesse continuar com isso, continuar segurando essa lamparina que simboliza o conhecimento, mostrar que há caminhos. Então, assim, poderia ser um escritor, poderia trabalhar em uma ONG, e assim, e tentar, de alguma maneira, aquilo que eu acredito que é humanidade, né, eu sou muito humanista, é tentar, como mais um integrante dessa sociedade, né, desse planeta doido, que estaria tentando trazer um pouco de inspiração para a luta diária, que é difícil das pessoas, mas também o conhecimento, porque o conhecimento ele é uma herança de todos. Nós não podemos achar que nós detemos conhecimento e é nosso, né. Então, coisas que eu escrevo não são minhas, são participações extensas ao longo da história da cultura. Então, eu acho que todo indivíduo merece e tem o direito de ter a sua herança enquanto ser humano, que é o acesso ao conhecimento. Nesse sentido, eu tentaria manter isso, seja pela Que legal. escrita, comunicando, lendo, trabalhando em ONG, e que assim eu me realizaria, né? É, que bacana. É porque, e você pode escrever, né? Isso é, graças a Deus, esse nosso trabalho. Sabe que quando uma das coisas que me motivou, né, virar professor, é que eu falei, nossa, quando eu virar professor, eu vou trabalhar só vou estudar e dar aula, e vou poder escrever e ler. Que engano, cara. Mal dá tempo de ler alguma coisa, escrever algo, né? Mas a gente pode tentar achar, né, e escrever. Tem aí alguns projetos de livros, alguns aí que um meu e um de um casal que eu estou escrevendo, tá parado ainda, mas eu vou retomar, escrever a história de vida deles, que é muito incrível. E é isso, a gente pode, né? Você pode escrever também, mas é louco. E você falou dessa professora Valéria. Isso era uma outra coisa que eu queria te perguntar, não sei, talvez seja ela, mas teve algum professor que te motivou positivamente? Você já contou, talvez seja ela, talvez seja algum outro, e negativamente? Já. A da Valéria, eu acho que foi a primeira que positivamente, né? E isso eu acho que se tiver colegas e obviamente alunos também assistindo a gente, é, é uma coisa tão importante a gente tentar, não dá para sempre, mas tentar tomar consciência de que na nossa interação com o outro, na sociedade, mas vamos focar na sala de aula, com o outro, né, o educando, o aluno, quando nós vamos interagir, nós vamos deixar lembranças e podemos deixar marcas positivas e negativas, né? Então, eu lembro da Valéria que, né, ela despertou algo que, né, vivia em mim, mas eu não sabia. Teve um segundo professor que é o Sidney Aguilar Filho, né? Ele é de Sorocaba, não sei se trabalha ainda, né, em Sorocaba, mas ele inclusive fez um documentário aí famoso até. E assim a didática dele, a forma, as trocas de conversa, né, me trouxeram muito mais para a filosofia num período que eu estava começando. Né, ele foi muito importante também, que foi somando. Agora, sim, teve uma professora que ela vamos dizer que foi negativo, mas acabou positivo de uma maneira muito louca. Uma professora de história que era o período da guerra da Rússia e da Geórgia, né? Rússia e suas guerras. E É, aí
eu não me lembro a data, foi antes de 2010, certeza, mas foi 2000 alguma coisa aí. E aí estava tendo essa guerra. E aí entrei de férias e foi o período em que foi pela primeira vez o período em que eu consegui uma banda larga, né? A gente lembra dessas coisas, uma banda larga, Importante, né, cara? mais rápido e tal. E Liberado. nossa, e aí era o começo da Wikipédia aqui no Brasil e tal. E aí eu lembro que eu usava, tipo, muitas pessoas falam, não, porque o Wikipédia é ruim. Nada é ruim. Saiba usar. A Wikipédia ela sempre foi para mim os primeiros passos de pesquisa que depois eu ampliava para outros sites. Isso é importante. Aí eu queria entender, eu estava nas férias e falei, meu, o que está acontecendo? Da onde está vindo essa guerra? E aí eu fiquei boa parte das minhas férias lendo todos os artigos e lendo também textos da história da Rússia, acabei esquecendo agora de novo, da Geórgia e tudo mais. E aí eu fiquei satisfeito, falei, entendi o que está acontecendo, né? Gasoduto, ok, pronto. Aí Dinheiro, né? voltamos, dinheiro, gasoduto, dinheiro, imperialismo, tudo mais. Aí eu voltei de férias e as primeiras aulas dessa professora, e olha só que interessante, né? Eu não me lembro o nome dela, mas lembro o nome da Valéria, né? E aí essa professora apareceu, e aí ela pegou e estava falando, dando aula, né, sobre a Rússia e a Geórgia, a situação, para tentar mostrar um pouco sobre, né, a URSS e tal, ela ia fazer um engate. E eu estava ali de boa, aí meu amigo do lado, o Diego, né, um grande amigo que eu tenho, ele falou, não tô entendendo nada. Aí eu falei, então é assim, ó. E aí eu fui explicar para ele, aquela coisa de criança que eu já tinha, né? Eu falei, então, ó, funciona assim. Aí comecei a explicar para ele. E é claro que eu não deveria ter feito isso, ela estava explicando e tudo mais, e ela achou que eu estava conversando, jogando conversa fora. Só que a forma como ela fez foi interessante. Ela pegou e falou assim, Bruno, tipo, você deve estar muito chata a aula, né? Para você não estar prestando atenção e conversando. Eu falei, não, professora, inclusive eu estou falando para o Diego aqui o que aconteceu, que eu li. Ah, é? Então vem dar aula no meu lugar. Aí eu falei, Puxa tá. vida. Tá Aí bom, eu falei, então. tá bom. E eu fui. E aí eu expliquei tudo que eu sabia. Aí foi assim, ela poderia ter sido arrogante, tá? Mas ela foi muito legal depois. Ela pegou e ficou assim, é isso aí mesmo. E no final ela me chamou para conversar e falou, olha, realmente você estava falando a verdade, né? Ela falou, você se importa de dar essa aula para os outros anos, né? E, Eu não e tô aí afim de dar aula esses dias, você pode ir no meu lugar? foi isso, né? E eu dei aula para, eu acho que eu tava o quê? Na oitava série, uma coisa assim. E aí eu dei para os outros, né, as outras turmas essa aula, né? Então vai vindo, né, essa questão de ser professor. É, E aí com, claro, ela ia me dar mais pontos e tudo mais. Então assim, ela me marcou porque e outros professores também da forma grosseira, né, que algumas pessoas, não é questão do professor, mas é de ser professor que é grosseiro. Não, a pessoa às vezes é grosseira, a forma como alguns professores abordam, elas ficam, principalmente quando humilha, né? A gente está num ambiente público. A forma como ela me abordou me assustou e me deu medo. Ela começou me humilhando, né? E que se eu não tivesse lido nada sobre a questão, eu estaria humilhado, né? uhum. E devo sorte. Mas quantos alunos, né, estão nessas situações em que existem, infelizmente, alguns profissionais que acabam humilhando? Então, assim, foi negativo, mas de alguma maneira, sortuda, foi positivo. E ela, não lembro o nome dela, mas a fisionomia marcou, porque foi uma tentativa de humilhação ali. Olha que maluquice. Isso uma das coisas que me motivaram a ser professor foram alguns péssimos professores que eu tive, porque bons professores, né? Eu tive péssimos e você falou de que não era muito ligado à matemática, eu nunca fui também por conta disso. Eu não sei se você já teve tem esse problema. Eu tenho um problema, é um defeito, na verdade, que às vezes eu inspiro algumas pessoas a se tornarem professores. Já aconteceu com você? Né? De algum ex-aluno virar professor? É uma maldição para a gente isso, porque você vê, eu encontro aluno, ah, professor, poxa, o que você está fazendo? Ah, virei professor porque eu gostava dos seus alunos. Faça isso, vá fazer, procure um médico, vá fazer um tratamento. Tem uma menina aqui na rua, inclusive, né? Eu fazia uma brincadeira, faço ainda brincadeira de uma caixinha, que eles têm que acertar o que tem dentro, né? Quem é meu aluno está assistindo já vai falar da caixinha aí. Não está aqui agora, mas é uma caixinha e eles têm que acertar. Se não acertar, eles não vão saber o que tem dentro. Esse é o jogo.
uma vez por semana eu faço na sala, eles têm que se comportar para ganhar isso. Essa caixinha aqui, ó. Ah, Essa caixinha. gostei, gostei, É gostei. aqui, tem alguma coisa aqui dentro, só eu sei, mais ninguém. E eles vão ter que acertar uma vez por semana, se merecerem, eles acertam, eles tentam. E a primeira pessoa que acertou é uma menina que mora aqui na rua de casa. E era uma moeda antiga de Portugal, antes do euro, né? Que meu irmão, o tio Júlio, me deu uma vez, ele me deu duas, uma eu coloquei aqui. E ela acertou. E, cara, foi minha aluninha, acho que até o nono, até o médio. Beleza, seguiu a vida. Tempos depois eu encontrei, eu olhei, tudo bem que você está fazendo? Ah, então, eu virei professor. Puxa vida, sério, tanta coisa para fazer, mais interessante, você vai virar professor. Não é brincadeira, mas é legal isso, você saber que você motivou positivamente alguém, né? Porque horrível alguém encontrar e falar, cara, Deus me livre ser professor, porque eu tive você como professor, não quero mais na vida ouvir falar. Então, é algo muito ruim. Eu tive isso com professores que eu, Deus me livre, não queria nem chegar perto, né, cara? Então, não sei se você chegou já a ter essa experiência de ex-alunos que viraram professores. Já, não muitos, obviamente, mas já tive uma ex-aluna que, justamente pela literatura, principalmente Tropicália, ela se engajou Uau, demais. que legal. Nossa, a gente fez vários projetos legais também. E ela resolveu fazer letras, né? E se tornou professora. Tem outros que não necessariamente professor de português, mas, por exemplo, já teve alunos que foram para filosofia, né? Aí eu já não sei se efetivamente virou professor, né? Mas pelo menos foi para filosofia, outros foram para história, e eram pessoas, porque assim, a escola que eu trabalho, ela é potente em exatas e humanas. Então você tem ali uma qualidade de alunos que, meu, eles são muito bons mesmo, né? E assim, eles ficarem na dúvida entre profissões de exatas e humanas, e de repente se eles falam, não, eu vou para humanas, né? Você fala, puxa vida, olha isso que doido, né? E eles falam, né? Teve um aluno que, olha, que é assim, a gente se emociona, quantas vezes, né, os alunos já me tiraram lágrimas aí. Teve um aluno que foi Legal. muito interessante, que eu tenho várias gramáticas, né, normativas, e tinha uma do Bechara que eu deixava na bolsa e aí deixava lá, tipo, se precisava pegar alguma oração, eu estava com, sei lá, tem dias que eu não consigo pensar em oração difícil, né, então pegar uma do Bechara. E aí deixava lá e tal, só que foi uma gramática que eu assim, devorei na época da faculdade, e aí eu colocava sempre ali, deixava na bolsa, mas eu colocava em cima da mesa do professor, né? Se os alunos quiserem usar. E aí os alunos, eles meio que teve uma áurea nessa gramática, tipo, ó, a gramática do professor, né? Tipo, é como se fosse assim, a varinha do mago, né? O Coisa do livro gênero. sagrado do Tipo, professor. sagrado e tal. E tinha um aluno meu, cara, que ele era rebelde, assim, nossa senhora, e tava indo para um caminho assim. E sabe, a gente, adulto, o professor, a gente olha assim e vê assim, mas é rebelde assim, mas olha, tem um coração bonito, tem um coração bom. É, E assim, a gente, não tem muito que a gente possa fazer. E aí, teve uma vez que eles meio que fizeram uma ganguinha assim de alunos que estavam perturbando a escola toda e tal. Aí eu fiquei muito, assim, severo, né, eu falei: "Não, eu vou dar uma aula diferente hoje para vocês". E eu fui dar uma aula de psicologia comportamental, né, sou especialista? Não. Leio? Gosto e leio. Então eu falei: "Vou falar". E aí eu comecei a descrever como que funcionam essas dinâmicas de grupo, a eleição de líder, as pessoas, né, que ficam ratificando o líder, as manipulações e tudo mais. A tal ponto que, né, quem me conta foi a mãe dele, inclusive, falou assim: "Olha, depois daquela aula que se deu, ele entendeu que ele estava sendo manipulado por um X aluno olha, que se posicionou como líder". Além de ele ficar envergonhado, ele mudou totalmente, né? E realmente, ele incrível, se tornou o meu melhor aluno, né? E de várias outras matérias. E esse foi um aluno que ficou uns 3 anos comigo, né? No final, eu sabia que eu não ia dar. Ele estava indo para o nono e eu não ia ser o professor do nono dele. No final do ano, eu peguei aquela gramática, assinei uma dedicatória e falei: Tó, você merece. Ele, como assim? Não sei o que lá e tal. Falei, não, minha gramática é sua, porque falei, eu elogiei seu comportamento, tudo, os projetos, tudo muito em alto nível, lindo, dedicação incrível e tudo mais. E legal, aí, merecido, né? só que teve assim,
Daí foi no final, mas quando foi o último dia de aula, ele chegou com um livro da família dele, não sabia que tinha, um livro de poesia que a família dele se juntou e escreveu e publicou. Que E bacana. veio com a dedicatória do avô dele, né? E aquele momento que aí você desmorona, né? O aluno pegou, ele me deu o livro, né? A dedicatória estava lá do avô dele. Ele só entregou e falou assim: professor, você mudou minha vida. Nossa, Uau. aí Isso te pega, né? vale a pena, né? Que já vale qualquer prêmio, né? Qualquer salário alto, é melhor que tudo. Nossa, É muito isso bom. aí é isso que vale a pena, né? Isso que Quando vale, né? A transformação. Acho que a gente precisa entender. Uma das ideias desse projeto, Bruno, que eu estou fazendo aqui de entrevistar professores, eu quero entrevistar, né, vários, não só professores, mas pessoas que de alguma maneira mudam a vida de outras, entrevistar alunos também, é tentar, né, nem que seja só uma gotinha no oceano, mas tentar mostrar para a sociedade o que é ser um professor. Porque não só o que é, todo mundo sabe o que é ser professor, mas o valor. Porque qualquer pessoa que você pergunte, qualquer pessoa, professor é importante? Eu acho que a grande maioria vai falar assim, é importante. O professor é uma das profissões mais importantes que tem. Só que falta valorização. Eu não estou nem falando de salário, não estou nem falando de salário, não estou nem falando estou falando de ter um posicionamento de valorizar. No Japão, por exemplo, você vê que um professor, o imperador se curva ao professor. A única pessoa que ele se curva é um professor, né? Tem toda uma questão de privilégios que o professor tem, não só por ser, porque, poxa, você quer privilégio também? Quem não quer? Mas a questão não é essa, a questão é ser valorizado, porque o professor, ele é a base da sociedade, a educação é a base da sociedade. E todo mundo precisa ser educado. E a nossa sociedade, de um modo geral, ela está ruindo, ela está se corrompendo por falta de educação. E educação massiva, educação com substância, educação, porque nós temos bons professores, nós temos boas instituições, mas está tudo ruindo. E por quê? Porque a sociedade em si, que está em cima, não está valorizando a educação. Isso é muito triste. Então, a minha ideia é o quê? Mostrar para, né, mostrar um pouco o outro lado de professores, não ficar aqui reclamando de política, reclamando de salário, reclamando de mundo. Vamos mostrar como que é a vida de um professor, como que começou, os perrengues, o que enfrenta no dia a dia e como a gente transforma a vida das pessoas. Esse exemplo que você deu do seu aluno é isso que a gente encontra, né? Muitas vezes, um professor talvez não consiga dar o melhor dele, porque ele tem que trabalhar em 3, 4, 5 escolas, se matar, não consegue ler um livro da sua área para poder se preparar melhor, então ele vai lá e faz o arroz com feijão, que é o que todo mundo está fazendo, e o aluno não vai conseguir se conectar com aquilo. Não é sempre que um professor consegue fazer uma aula diferente, mas quando faz, é aquilo que fica. Você deu uns exemplos aqui, você se lembrou de quando a sua professora falou da sua redação. Você se lembrou do caso da professora que chamou você para dar aula, mas você não lembra o nome dela. O que mais ela ensinou? Provavelmente não foi só Rússia e Geórgia, ela deve ter ensinado um monte de coisa. Mas eu lembro de situações na minha vida escolar pontuais também. Eu não lembro de outras coisas, o que foi ensinado, o que não foi, mas aquele momento em que o professor usou uma música para algo, ou fez uma dinâmica, aquilo ficou. Então é isso que fica, né? Pelo menos, é lógico que o que a gente ensina também fica no subconsciente. Em algum momento ele vai usar aquilo que aprendeu, mas, né, lembrar de você por uma coisa especial que você fez e que mudou a vida dele é maravilhoso. Eu lembro que uma vez eu fiz na pandemia, é loucura, né? A gente dando aula online e tal, eu estava dando aula para um 9º ano, fiz isso com os 3, cara, olha que loucura. 2 salas cheias e uma não tão cheia. Vou fazer um RPG. Falei, eu vou criar um RPG para vocês. Eu mestrei um RPG, criei uma história de uma ilha que tinha um tesouro, tinha aquela coisa básica do básico, né? Eu dividi a sala em grupos, falei, ó, um grupo vai para a cachoeira, outro grupo vai para cá, outro grupo vai para a praia, outro grupo... E, cara, e a gente, você tá num campo de flores, o que vocês vão fazer? Você está ouvindo o barulho da cachoeira, a gente vai atravessar o campo, então vamos lá. Aí, em alguns momentos, ela era venenosa, em alguns momentos vinham aves atacando. Cara, era uma loucura. Ia lá e tal, e aconteciam muitas coisas, e um grupo conseguiu chegar, e outro grupo não conseguiu, eles chegaram perto do tesouro,
do pirata Cavendish, Thomas Cavendish, ela puxou o Cavendish. E, cara, eu lembro que o pessoal que perdeu, eles estavam com um objeto na mão, eles tinham um aponteiro. Era um objeto que eles poderiam perguntar uma vez e ele ia apontar a direção, só. Nunca mais. Ele ia apontar uma vez, depois ele ia ter que deixar aquilo em algum lugar para outra pessoa achar. E aí ele ia apontar mais uma vez. E tinham portas dentro de uma caverna e eles não usaram e perderam. E beleza, foi isso. Ok, diversão, seguiu. Anos depois, isso no nono, eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu, né, convivendo com o pessoal, não dava mais aulas para eles, eu fui pegar água no bebedouro e uma das alunas chegou no meu pai e aí, Carlão, tudo bem? Oi, tudo bem, Giovana. Ei, Gi, tudo bem? Como que tá? Carlão, eu queria falar um negócio para você, cara. Aquela sua aula mudou minha vida. Eu falei, como assim, Giovana? Um RPG, uma brincadeira. Cara, quando você fez aquilo, explodiu minha cabeça de uma maneira, ela falou, né? Eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero criar histórias, eu quero fazer isso, cara. Isso que você fez foi muito impressionante. E no online, cara, cada um na sua casa, jogando dado. Eles acreditavam em mim, porque eles não estavam vendo o dado. E aí ela falou: não, eu criei uma imagem de uma ilha, não tinha nem inteligência artificial, cara. Eu fiz num programinha que tinha, enfim. E ela falou: não, aquilo foi muito louco, aquilo mudou o que eu quero fazer na vida. Então eu quero criar Uau. histórias, eu quero escrever, e é esse o caminho que eu vou seguir. Eu falei, cara, eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, tipo, pô, que bacana, eu consegui mudar o que talvez ela fosse fazer, né? Talvez, né? Inspirei, talvez não seja, mas isso inspirou para que ela fizesse seguisse esse caminho. Ou seja, foi bacana e naquele momento, né? Brunão, que bacana essa conversa, cara. Fiquei feliz aí. Acho que essa é a primeira de muitos, porque muitas coisas que eu coloquei na pauta não deu nem para chegar perto. Então, eu acho que a gente vai bater um papo outras vezes, né? Se Só você. me chamar. Foi muito bacana essa conversa. Fiquei muito feliz de ter essa honra de entrevistar o meu sobrinho, Já. também colega de profissão. Eu queria pedir duas coisas agora para você. Primeiro, eu queria que você deixasse, eu vou até sair da tela, vou deixar só você aqui, que você desse um conselho para você no futuro. Tá. Um conselho para mim no futuro eu vou estar mais velho no futuro, mas eu não posso deixar de ter uma alma muito criança, porque é que eu já tinha dito ao longo aqui também da nossa conversa, eh, esse questionamento, essa busca, essa curiosidade, a alegria, a leveza que existe na alma das crianças e infelizmente nós vamos mudando e perdendo, né, em algum modo isso tudo, para ser um bom professor, um bom ser humano, um bom cidadão, eu preciso ainda manter essa visão, né, encantadora e cheio de dúvidas e curiosidade sobre o mundo que eu habito, que eu não sei quase nada sobre ele, para alicerçar a forma como eu vou levar isso para outras pessoas. Então, um conselho para mim, para todos vocês, não deixe a criança interior morrer, né? Eu falei que ser professor é segurar uma lamparina, a luz é o conhecimento, mas também é toda uma energia dessa alma, dessa essência da nossa alma, que já nasce com a gente, cheio de dúvidas e curiosidades. Então a gente tem que se manter segurando a lamparina, com a chama da lamparina viva e a chama interior nossa, que vem e nasce com a gente, dessa criança interior, deixar também incendiar cada vez mais. Porque uma coisa é certa, eu não quero ser como outras pessoas que olham e vivem a vida vivos, de tal maneira que parecem que desistiram de tudo, pelo contrário. Até o fim, a gente vai tentar iluminar a vida das pessoas, né. E agora eu queria pedir mais uma coisa para você deixar aí um recado para seus alunos que nos assistem. Além desse recado, você já deixou o recado meio que geral para os alunos. Para quem está assistindo, o que você diria aí? Pode falar do que você quiser, se é ser professor, se não é, ou sei lá, o que seu coração mandar, cara. Fala aí. Cara, se um conselho que eu pudesse dar, que ele é o conselho, entre tantos, o mais importante, é imaginação. Não deixa de buscar a imaginação. Sabe por quê? Porque, por mais que eu tenha até falado anteriormente
de não deixar essa criança morrer, e uma das formas dessa criança interior nossa não, né, morrer é a imaginação que nutre. Então, assim, a vida em sua própria realidade é pétrea mesmo, né? Olhando pela minha janela lá fora e vendo que o mundo é cinza, há guerras, há doenças, há conflitos, há pobreza, desigualdade, miséria e todas as coisas que a gente vê, a gente olha que esse mundo, que nós chamamos de mundo real, foi construído, nós podemos dizer que sem muita imaginação. Não foi construído por um espírito de uma criança que de fato tentava entender o lugar certo das coisas ou o lugar das coisas. É sem imaginação. Ah, mas a arquitetura tem imaginação, tem arte. Sim, mas o ponto é que não há uma imaginação em que ela nutra a coletividade e o próprio ser humano. É uma imaginação em busca de domínio, em busca de dinheiro, em busca do presente. E o imaginar é perscrutar, é tentar investigar o que é futuro, o que não vai ser futuro, mas poderia ser, o que vai ser legal. Então, a vida como está colocada, criada pela ancestralidade de pouca imaginação e muita ambição, não nos permite tempo, como eu estava discutindo aqui com o professor Carlos, meu tio, é tempo de degustar a arte que é a veia da vida. Ou seja, é imaginando que a gente consegue até mesmo colorir e ultrapassar no sentido de melhorar a nossa sociedade e chegar no lugar que a gente gostaria de estar e que existisse. Por exemplo, muitas vezes nós fazemos um trabalho que é simples, um lavar a louça, um varrer a casa, sem imaginação. E por isso que é chato, por isso que nós não queremos, não gostamos, limpar a casa, tirar o pó, não é? Mas e se você usar a imaginação que você usava quando você era criança? Que varrer o chão não é varrer o chão, mas sim é você estar com dentro de uma guerra, um cenário de conflito medieval, em que a vassoura pode ser o seu cavalo. Não estou falando para você varrer cavalgando, mas você imaginar que aquilo que você está tirando são goblins de um mundo mágico que estão destruindo sua casa. Lavar a louça, por exemplo, pode ser uma experiência de estou cuidando aqui, eu sou um ferreiro, estou fazendo aqui a minha forja. Ou seja, se isso parece bobo, talvez porque a gente não testou e adaptou para nossa imaginação. Ler um livro, que para muitos é chato, crie com imaginação o cenário que você está lendo. Faça acontecer na sua imaginação, mesmo que breve, ao mundo que exige e nos atira a uma dura realidade. Viva como quem dorme e sonha coisas fantásticas, viva coisas fantásticas e tenha propósitos sonhadores que, mesmo que não serão alcançados, são nortes a se seguir. Um mundo bom e bonito. Então, talvez a gente não viva nesse paraíso que o planeta pode um dia alcançar, mas imagine, porque de tanto imaginar, a gente caminhará pelo percurso da imaginação a tentar fazer com que a força que vai construir esse mundo seja exercida, começando por nós. Brunão, obrigado por essa conversa, obrigado por esse bate-papo. Bom demais, né, ter poder conversar contigo. Só uma coisa que eu me lembrei, você falou em algum momento da conversa, você falou assim, porque eu gostava de arqueologia, me inspirava em Indiana Jones, eu gostava de coisas antigas, eu gostava disso, eu gostava daquilo, não sei de onde vem, eu sei de onde vem, cara, vem do seu pai. Seu pai era exatamente assim, ele gostava coisas antigas, a gente quando, né, ia para casa do seu avô, a gente fim de semana se unia, era toda vez ele vinha, cara, pensei numa história, imagine, eu lembro de uma vez, falou, a última vez, né, que ele falou assim, cara, eu pensei, imagine uma história, o cara pegou, sei lá, quem que era o cara, era Mao Tse Tung, pegou o fio de cabelo, fez um clone, criou uma pessoa, um livro, ele viajava, era muito maluco, né? Ele gostava de arqueologia, gostava do Sudário, de Turim, né? E ele foi seminarista, você sabe, né, da história que ele foi Sim. seminarista, né, ganhou o violão dele, que inclusive está aqui, preciso te entregar, aquele violão está aqui. Né? E é isso, né? De lá que vem esse gene de gostar de línguas, gostar de coisa antiga. Tá aí, mas valeu mesmo, muito obrigado aí por essa conversa, cara.
Obrigado mesmo, tio. Obrigado mesmo pela oportunidade. E sempre que precisar, só chamar, a gente vem bater um papo assim, gostoso. Foi maravilhoso aqui. Eu podia ficar a vida Maravilhoso, cara. toda aqui, ó, embora. Foi muito Maravilhoso. bom, foi muito bom. Valeu mesmo. Cara, Fechou. brigadão, então. Até mais. Gratidão. Um abraço. Tchau, Manda tchau. um abraço pra sua irmã também aí. Manda. Tchau, tchau. Falou, Bruno. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau. Falou.